Boa noite. Nosso entrevistado de hoje é um apaixonado por automobilismo, conhecedor de mecânica, amante da velocidade, chegou a pensar em correr de Fórmula 1, mas acabou correndo no circuito de Jacarepaguá, no Rio, com Fucas e também com DKVs envenenados. Mas o destino dele estava traçado e não era o automobilismo, era o futebol. No centro do Roda Viva de hoje, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo. Com 42 anos de idade, ele é natural de Tinguá, no estado do Rio. Luxemburgo foi lateral esquerdo e, em 1980, iniciou uma carreira de sucesso como técnico de futebol. Foi campeão brasileiro pelo Bragantino em 1990, bicampeão paulista e bicampeão brasileiro em 93 e 94 pelo Palmeiras. Logo após ganhar o seu terceiro título de expressão nacional, há cerca de um mês, Luxemburgo se transferiu para o Flamengo do Rio de Janeiro. O time que tem uma das maiores torcidas do país, se não a maior, que também completa em 1995 100 anos e que fez uma das maiores contratações do futebol brasileiro, o atacante Romário. Na próxima sexta-feira, o treinador faz a sua primeira grande partida pelo Flamengo. É contra a seleção do Uruguai, um amistoso que marca também a estreia de Romário com a camiseta rubro-negra. Para entrevistar o técnico Vanderlei Luxemburgo, convidamos os jornalistas Juca Kfouri, diretor da revista Placar e comentarista da Rede Cultura, Sérgio Baclanos, repórter especial da Gazeta Esportiva, Odemário Touguinhó, repórter especial do Jornal do Brasil, Melquiades Filho, editor de esportes da Folha de São Paulo, Luiz Antônio Prósperi, repórter especial do Jornal da Tarde, Odinei Edson, narrador esportivo da Rede Manchete, Milton Neves, âncora do programa Terceiro Tempo da Rádio Jovem Pan, e o Biratã Brasil, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Este programa é transmitido para 27 emissoras do Sul ao norte do país em rede nacional. Você também pode participar do Roda Viva fazendo perguntas pelo telefone 252-6525. Eu vou repetir, 252-6525. A Cristina, a Alessandra e a Ana estarão anotando as perguntas. Você pode fazer perguntas também por escrito, através do fax, número 874-3454. Eu repito, 874-3454. Vanderlei, boa noite. Primeiro, o grande interesse de todos é saber o que leva um técnico de futebol a deixar uma equipe bicampeã brasileira, com a estrutura, a infraestrutura do Palmeiras e com o dinheiro da Parmalat, uma multinacional, para ir para o Flamengo do Rio de Janeiro, que até pouco tempo tinha uma dívida de 22, 23, 25 milhões de dólares. E um time que ainda tem que ser estruturado. Vanderlei. Muito boa noite, é um prazer participar do programa Roda Viva e de rever os amigos, né? Que estavam no dia a dia nosso aqui em São Paulo. E o que leva o treinador a trocar de clube é a proposta de trabalho, acima de tudo. E as pessoas, quando eu saí do Palmeiras, comentavam isso que você está falando, de trocar o Palmeiras pelo Flamengo. Flamengo com a estrutura ruim nesses 2 últimos anos, até mais um pouquinho. E o Palmeiras com a estrutura da Parmalat, Palmeiras e Parmalat junto, com sucesso a nível de time, um time muito forte. E dando toda a condição de você desenvolver um trabalho. Só que todo mundo esquece que o Flamengo é grande, é um dos maiores clubes do país, um clube conhecido mundialmente, e que dificilmente o Flamengo consegue ficar tanto tempo sem conquistar e sem realizar um grande trabalho. Eu nasci no Flamengo, iniciei minha carreira no Flamengo, conheço a força do Flamengo. E na conversa que eu tive com o Kleber Leite, pós-campeonato brasileiro, eu senti que nós poderíamos realizar um grande trabalho, que ele estava muito esperançoso e confiante de realizar esse trabalho. E o convite foi feito, eu sendo flamenguista. Em 91 eu saí do Flamengo de uma maneira muito ruim, saí brigado com o clube porque eu não concordava com a estrutura do Flamengo na época. E na saída minha do Flamengo eu coloquei para amigos, para minha família principalmente, que eu voltaria ao Flamengo. Porque eu tinha realizado um trabalho, vamos dizer, ruí o osso e os outros comeram o filé. Então eu queria voltar ao Flamengo para dar continuidade a esse trabalho. Nada melhor do que voltar ao Rio de Janeiro, né, que é a minha cidade, através do Flamengo e poder realizar um trabalho no Flamengo. Agora, o Vanderlei, há uma outra versão, e fica aqui a primeira pergunta, daqui a pouco a gente vai falar muito de uma palavra de 7 letras, Romário, mas eu queria saber de você o seguinte, o que você tem a dizer a respeito da informação ou até da insinuação segundo a qual prometeram a CBF para você? Eu particularmente entendo que o Zagallo não chega respirando no futebol até 98. Será que você não trocou o Palmeiras porque, além do amor e a importância do Flamengo inegáveis, prometeram a seleção a curto prazo para você?
fica mais próxima. Mas quanto tempo você trabalhou comigo em São Paulo? 3, 4 anos, né? 3, 4 anos. Você conhece minha conduta. Perfeito. Jamais eu faria um acordo desse. Eu sou um profissional sério. E respeito os treinadores que lá estão. Se você vê alguma linha minha de comentário sobre o Parreira durante a Copa do Mundo, você pode, Vanderlei, não é ético. Se você vê alguma linha minha de comentário sobre o Zagallo, o Vanderlei não é ético. Eu não faria um acordo desse. Eu acho que o cargo de treinador da Seleção Brasileira é um cargo de competência, não de acordo e não de experiência. Eu não falo da questão ética que eu respeito, eu estou falando da questão até matemática, proximidade em relação ao que acontece no Rio e a Rua da Alfândega, número 70, onde está a CBF, onde estava a CBD. Veja bem, Parreira, Zagallo, Flávio Costa, Edu, Evaristo, até o Lazzaroni, o pior da história, Antoninho, Ernesto Paulo, Wendel, Nielsen, Chirol, Lito Toledo. Quer dizer, o Carioca, eternamente, 80%, 70% do pessoal da comissão técnica da seleção, sempre mais próximo da seleção. Não estou dizendo que você fez um acordo ilegal ou imoral, estou dizendo que fica mais próximo para você. Não, mas que você falou anteriormente que foi um acordo, que você havia conversado alguma coisa antecipada para que eu fosse para a seleção brasileira. Uma pergunta que eu te fiz. Uma pergunta, né? Eu estou te respondendo, não sou homem de acordo, sou homem de trabalho. Eu acho que a competência do treinador o leva ou conduz na seleção brasileira, não pode ser diferente. E a competência você mostra no Palmeiras, no Flamengo, no Bragantino, como eu mostrei no Bragantino, isso normalmente te coloca a nível de uma seleção brasileira. Eu sempre falo que eu vou ser treinador da seleção brasileira, não sei quando. Eu estou me preparando para isso. E a minha carreira, se você pegar, né, o crescimento da minha carreira, vai me colocar na seleção brasileira, mas nunca com esse tipo de comportamento, de acordo, ou então de estar no Rio de Janeiro por estar mais próximo à CBF. Muito pelo contrário, o que coloca um treinador na CBF é a realização do seu trabalho, aquilo que ele faz ao longo de um campeonato, ao longo da sua carreira, que o coloca realmente numa seleção brasileira. Senhor Vanderlei, o senhor acha que já tem trabalho suficiente para chegar na seleção brasileira? Porque quando o senhor saiu do Bragantino, era campeão paulista, todos esperavam que pudesse chegar ao título brasileiro, o senhor deixou o Bragantino dizendo que pretendia, foi para o Flamengo, inclusive, dizendo que pretendia pegar um clube maior para ter experiência e chegar à seleção brasileira, que vendo numa pesquisa de todas as suas entrevistas, é uma das coisas que o senhor mais fala, é esse sonho de chegar na seleção brasileira. Não. Hoje o senhor já tem esse trabalho? Preste bem atenção, não é um sonho, né? É uma coisa que eu acho que vai acontecer naturalmente. Você tem que falar aquilo, é que as pessoas, elas estão acostumadas a ter esse tipo de se resguardar um pouco nesse sentido de não falar aquilo que você acha que vai acontecer. Eu acho que a minha carreira, a seleção vai acontecer naturalmente. E em 90, quando eu estava no Bragantino, eu saí do Bragantino porque eu senti que eu poderia ser convidado naquela época e eu não estava preparado para ser o treinador da seleção brasileira naquela época. Para você ser treinador da seleção brasileira, tem que ter respaldo nacional. Você tem que realizar um trabalho. E o trabalho do Bragantino me dava suporte para eu ser o treinador da seleção. E eu não estava realmente preparado. Hoje, trabalhei no Flamengo, no Guarani, na Ponte Preta, no Palmeiras. Eu acho que você já tem uma experiência muito maior. Agora, ao longo do tempo, mais campeonatos pela frente, mais essa passagem pelo Flamengo, outros clubes que eu possa vir a dirigir, vai me condicionar muito mais, me preparar muito mais para, se um dia for convidado, tá, poder ser o treinador. O que acontece é o seguinte, ainda tem mais. Se não acontecer, não vai mexer em nada na minha vida. Não é uma coisa, uma obsessão. Uma coisa não é uma obsessão. Não, é uma coisa que eu acho que vai acontecer e eu falo aquilo que eu acho que vai acontecer. Como eu falei que eu achava que eu ia dirigir o Palmeiras, o São Paulo, e fiquei 2 anos e meio no Bragantino. Por quê? Porque eu achava que isso ia acontecer naturalmente na minha carreira. Eu só queria te pedir desculpa, antes de mais nada, que eu queria fazer uma pergunta, mas não é para você não. Eu pedi desculpa também para você, Milton, mas porque aqui nos bastidores do Roda Viva, a gente teve uma informação tão feliz e tão surpreendente que eu queria que o Odinei Edson contasse para todo mundo que está preocupado com a saúde do Osmar Santos o que aconteceu hoje, que é realmente, acho, a grande notícia do dia para as pessoas que gostam dele, Odinei. Odinei. A gente está num clima realmente bastante otimista, pelo menos hoje, porque a gente passa por um momento bastante delicado com o estado de saúde do Osmar. O Osmar teve um acidente recentemente, no último dia 22 de dezembro, e vem numa luta pela vida muito grande. Mas com carinho e com essa força de vontade de todos que gostam dele, eu sei que é muita gente, o Brasil, a gente recebe ligações aí de toda a parte do território brasileiro e manifestação de gente que a gente jamais esperava que pudesse acontecer. Então a gente vem com essa luta, com essa batalha, com essa experiência de vida realmente bastante difícil. E hoje a gente teve uma notícia bastante agradável, recentemente a gente já teve isso, num primeiro contato do Osmar com os filhos, ele teve um reconhecimento. Mas hoje foi mais uma prova de que ele realmente está voltando para a gente, ele até me emociona muito quando eu lembro dele acariciando os filhos, beijando, enfim.
mostrando que realmente está retornando para a gente. Então, Lembrando que o Odinei Edson é irmão do narrador reconhecido nacionalmente, que teve um acidente agora há pouco tempo, Osmar Santos. Mas agora deixa eu pegar o Vanderlei Jogo de direito. jeito? Vanderlei, de jeito. Você é uma pessoa que fala as coisas, que sente e fala as coisas do jeito que você as vê. Recentemente, não tão recentemente, aqui os arquivos da TV Cultura são implacáveis, você deu uma entrevista para o Jornal do Brasil em outubro, em que você dizia nas tantas que o Caixa d'Água, que vem a ser o presidente da Federação Carioca de Futebol, até hoje não fez nada pelo futebol, que estava na hora de começar a fazer. É sabido que o Caixa d'Água e o Eurico Miranda são frente e verso da mesma moeda. Você não teme que, vingativo como é o Caixa d'Água e apoiado pelo Eurico Miranda, dirigente do principal adversário do Flamengo, você vai ter problemas no Campeonato Carioca por questões de esquemas tão falados no Rio de Janeiro, como esquemas de arbitragem e tudo mais? Acho que eu não posso ter nenhum problema, né? Que pode ter o Flamengo, né? Mas aí o dirigente tem que tomar conta dessa parte, né? Eu acho que o que eu falo é o seguinte: o Eurico Miranda, uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ele, eu acho que ele é o melhor dirigente do clube, de clube. Ninguém defende o clube como ele defende. Só que o futebol brasileiro ele é ruim, porque ele prejudica o futebol por defender tanto o Vasco da Gama. Eu acho que se ele colocasse esse conhecimento dele para defender o futebol, no geral, o futebol brasileiro, ele poderia ser um grande dirigente. Só que ele defende o Vasco e esquece que tem outras coisas inerentes ao futebol que ele pode também participar. E o Caixa d'Água, eu sempre acho que ele é uma pessoa, né, eu chamo ele de Dr. Silvano, gênio do mal, porque ele é muito inteligente, mas ele só faz as coisas, né, no sentido de prejudicar, né, ou então o futebol carioca, eu não o conheço pessoalmente, né, eu falo isso daquilo que eu vejo, nunca conversei com o Caixa d'Água, mas você vê que o futebol carioca nos últimos anos, na administração dele, não foi uma administração muito boa. Então eu falo aquilo que eu vejo. Você imagina a hipótese dele mandar esburacar de novo o campo do Americano para o Romário não poder jogar futebol direito lá? Eu não sei, né? Já fez isso, né? Já fez, quer dizer, essas coisas podem... Eu não acredito que vai acontecer, porque eu acho que o momento, o astral do Rio de Janeiro está tão bonito, não só do futebol, mas a cidade esperançosa de crescimento num todo. Nós ficamos muito, né, o povo carioca muito sofrido com esses, né, problemas sociais, né? Difícil de você viver a sua vida normalmente. E agora está tudo assim num crescente, que eu acho que essas pessoas, né, que possam vir a prejudicar, vai ser tão pequena no processo que não vai ter condição de poder fazer. Agora, Vanderlei, só observação, como justamente você citou aqui duas pessoas do Rio, é bom deixar bem claro isso seguinte: nós temos um bando de cartolas incompetentes. E o bando de cartolas incompetentes dos clubes, eles é que fazem toda a bagunça, toda a balbúrdia, toda a desorganização que teve no futebol até hoje. E é muito mais fácil debitar essa desordem ao presidente de federação. O presidente de federação, pelo menos do Rio de Janeiro, não manda absolutamente nada. Nunca mandou, tanto que o antigo Antônio do Passo era chamado de vaquinha de presépio, porque concordava com tudo. Os dirigentes são irresponsáveis, são incompetentes, são aproveitadores, e grande parte dele hoje vive às custas dos clubes de futebol. Inclusive, isso não é muito longe. Demais. Isso é muito longe. Só para a gente agilizar a roda, qual seria mesmo a sua pergunta? Só para... Então, a minha pergunta justamente que está citando sobre o caso do Rio de Janeiro, disso aí eu estou avisando que não há interferência, nem do presidente do Caixa d'Água mandar esburacar o campo do Americano, que se ele mandasse esburacar o campo do Americano, depois ele ia ter que botar no lugar. O Americano não se classifica nunca. Vanderlei, você pensa da mesma maneira? Não, eu acho que o dirigente... Hoje para você ter ideia, o Caixa d'Água está lá. Para um instantinho, o Caixa d'Água está lá, o Eurico Miranda está lá, todos dois no mesmo cargo, e nós estamos com uma previsão de um campeonato sensacional. Por quê? Porque esses campeonatos são feitos pelos clubes. Então eu sou contra se debitar uma irresponsabilidade a outras pessoas quando o mesmo Caixa d'Água está lá, o Eduardo Viana, e o mesmo Eurico Miranda está lá. E há o Romário, o Manuel, o José, João, Joaquim. Então eles são cara forte e barato. Os dirigentes não jogam culpa em time de federação. Eles é que são aproveitadores. Só que eu fui perguntado sobre o Eduardo Viana e o Eurico Miranda. Eu respondi sobre as duas pessoas. Se o Juca me perguntasse,
que eu acho dos dirigentes do futebol brasileiro, eu responderia do dirigente do futebol brasileiro, que eu acho que não só existe um caixa d'água. É que eu queria complicar você só um pouquinho, não muito. Existem só no Campeonato Carioca, dirigentes, não no Nacional. Tá certo? Que ajudam e contribuem para que o futebol num todo seja ruim. Não só o futebol carioca, o futebol num todo seja ruim. Mas só que o Juca perguntou do caixa d'água e do Eurico Miranda. E até que o Eurico é uma pessoa que eu gosto. Sinceramente, é uma pessoa que eu gosto. E eu acho que como dirigente do clube é o melhor. O que ele defende o Vasco da Gama, ninguém consegue. Ele uma vez aqui contra o Palmeiras, ele tirou o time, falou, não trouxe, botou o time em campo, nós ganhamos o WO e depois falou, vai ter o jogo e teve o jogo. Verdade. Entendeu? O Biratã Brasil tem uma pergunta? Tem, ainda falando sobre dirigente, como é que então para você vai ser lidar com o Kleber Leite, que é uma pessoa que está demonstrando... Qual ego vai ser mais difícil, vamos falar assim, para lidar com o que você vai ter lá no Rio, com o Romário ou do Kleber Leite? Lembrando que o Kleber Leite é o presidente do Flamengo, o novo presidente do Flamengo, que nem todo telespectador, muitas vezes, nessas mudanças, não está muito por dentro. O Kleber Leite, que é o presidente do Flamengo, né, o Biratã? Olha, sem nenhum problema, porque no Palmeiras Parmalat, e a minha maneira de ser dessa forma, não consigo ser diferente, nós discutimos nossos problemas numa mesa, numa reunião. Eu não sou o dono da verdade, nós discutimos. E no primeiro contato que eu tive com o Kleber, um empresário bem-sucedido, e eu conheci também jovem como jornalista, como repórter de campo, e ele mostrou toda essa sensibilidade de ter que conversar para as coisas serem resolvidas. Tá? E o Romário é um jogador que, inclusive, eu já estou começando, eu já conheço o Romário, não do futebol, conheço o Romário já há mais tempo, porque ele morava no mesmo bairro que eu. E ele é um ser humano, e você tem que respeitar o ser humano. O atleta profissional é uma outra coisa. E no primeiro contato que eu tive com o atleta profissional, o Romário, sem nenhum tipo de problema. Então, acho que só ao longo do tempo é que você vai dizer se vai haver problema ou não. Eu acredito que não, porque... Essa escola do Edmundo, você acha que vai te deixar mais tranquilo para trabalhar com o Romário? Não, as pessoas, negócio do Edmundo, né? Se você buscar o passado, eu nunca puni o homem Edmundo, o ser humano Edmundo. O profissional Edmundo é que puniu o ser humano Edmundo. Eu puni o profissional Edmundo, porque minha função era essa. Eu tenho meus direitos e ele invadiu meus direitos como Agora, profissional. a gente sabe que os dois têm um pouco de indisciplina, né? O Edmundo e o Romário. Como é que você define, como é que você diferencia essas Eu indisciplinas? não vou mudar o meu comportamento. Eu sou comandante. Não, do Romário e do Edmundo. Então, eu não vou mudar meu comportamento e eles vão se encaixar na minha filosofia. Eu sou contratado pelo Flamengo para ser técnico do Flamengo. Então, eu tenho a minha filosofia de trabalho, que o Flamengo acredita ser muito boa, por isso ele me contratou. E os jogadores o jogador Romário, o Branco, foram contratados para ser jogador do Flamengo onde eu comando. Então, eles vão se encaixar naturalmente na minha filosofia, mas sem radicalismo, sem extremismo, simplesmente com profissionalismo. Eu estou com a Veja aqui, em Páginas Amarelas, trazendo uma entrevista belíssima, por sinal, com o Romário. E o Romário está dizendo aqui, entre outras coisas, o seguinte: a imprensa não entende de futebol. 60% dos jornalistas escrevem coisas que dão até pena. Aí Veja pergunta: Romário, e a torcida entende de futebol? Ele responde: de todos que envolvidos aí no mundo do futebol, a torcida é quem mais entende e que mais sofre, porque ela paga para ver. O jogador tem de estar preparado tanto para ser vaiado como para ser cobrado. Eu, Romário, aceito mais a cobrança do torcedor do que do treinador. Pergunto para você, o Romário, 7 letras explosivas, talentosas, ele é muito mais jogador do que o Edmundo. Mas nos maus momentos ele é mais explosivo do que o Edmundo. Você não teme, em eventuais maus momentos do Romário, você lembrar do Edmundo, você vai passar a lembrar de um seminarista em relação ao Romário com seus problemas? Não posso Aliás, te responder Vanderlei, isso hoje. Sinceramente, não dá para... Deixa eu responder para ele. Não dá para te responder isso hoje. Os problemas têm que acontecer para você dizer. Né? Você está antevendo alguma coisa que não tem como te responder agora. Quando acontecer o problema, você vai falar: Vanderlei, o que você acha desse problema? Eu vou te responder. Hoje, sinceramente, dá para eu te responder. Então, há algo concreto que ele fala para a Veja. Eu aceito mais a cobrança do torcedor do que do treinador. O que você acha disso? Isso é um pensamento dele. Esse é o O interesse pensamento do também Romário, dos não vários meu. telespectadores Se eu que estivesse ligaram. falando isso, tudo bem, mas quem está falando é o Romário. Ele que acha que, no entender dele, o torcedor representa mais do que o treinador. Mas é o pensamento dele. Isso é o que ele pensa. Vanderlei, Inclusive, essa relação, só para chamar a atenção dos telespectadores que estão ligando, grande maioria dos fax e telefonemas que estão sendo dados são de torcedores que falam sobre como lidar com o Romário. É o caso do Paulo Barros de Santana, do Paulo Moreira de Limeira, que chega a dizer que gostaria de vê-lo dançando uma lambada, pois para se livrar do Edmundo e pegar o Romário tem que ter muito jogo de cintura. Também o Roberto de Sorocaba, Mas eu sou bom em o lambada. Rodrigo também de São Paulo.
o Antônio Carlos Ferrari, de Bitinga, São Paulo, Gilson dos Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Edson Scarelli, de Jabaquara. Todos eles, e a grande maioria das perguntas que chega é exatamente isso. Como administrar o Romário, que é considerado um jogador explosivo e bastante polêmico? Sem problema nenhum, eu já disse, eu vou tratar do meu lado profissional, não vou mudar a minha maneira de ser em função do Romário. E eu tenho certeza que o Romário vai se encaixar nessa filosofia porque ele vai entender que é a filosofia do clube. Então nós estamos antevendo alguma coisa que não dá para eu poder te dizer agora. O relacionamento vai ser com respeito recíproco, como eu sempre fiz na minha vida. Você gostaria de dirigir um time cujo ataque tivesse eu gostaria de ter o Edmundo Mané, no meu time Garrincha, agora. Edmundo, Romário e Mário Sérgio, por exemplo? Para te responder, eu gostaria de ter o Edmundo no meu time agora. Claro. Com certeza Eu queria voltar um pouquinho na questão do Flamengo. Você está assumindo agora e tem toda assim uma postura de que o Flamengo representa a redenção do futebol carioca. Você, em algumas entrevistas, chegou a afirmar que você estava indo também para o Rio para tentar ajudar nessa recuperação do futebol. Você acha que não aumenta a tua responsabilidade nisso aí? Se por acaso acontecer um fracasso, quem vai sair perdendo é mais você? Não, mas se todo mundo pensar dessa forma, não vai haver crescimento em qualquer setor de atividade. O meu é futebol. Eu tenho que pensar em grandeza. E você tem que se expor para pensar em grandeza. Senão fica em casa. Deixa eu só desenvolver essa pergunta, Vanderlei. Desenvolver a pergunta do Próspero. O problema é o seguinte. Os antecedentes do Rio é que chocam a gente. Veja você, o Flamengo teve problema, a acusação que o Jorge Elal ficou com os 15% do Zico naquela transferência. O Márcio Braga, que foi presidente do Flamengo, foi acusado no governo de... O Palmeiras teve um presidente também que deu calote no jogador. Eu vou dizer, estou descrevendo o perfil dos dirigentes. Ele cobrava diária para vir para o Rio, quando ele vinha de Brasília para o Rio, e depois teve que devolver uma série de problemas. O Flamengo deve 25 milhões de dólares. Inclusive, eu tenho informação que você só foi para o Flamengo com a garantia de que seu salário seria respaldado pela Brahma e pela Trafic. Então, gostaria que você também desenvolvesse esse tema. Esse que é o desafio do Rio de Janeiro. O problema é o futuro. O que eles fizeram agora está tudo muito bom. Quem passou essa informação para você está errado. O seu informante está bem equivocado. Eu não aceitaria um negócio desse. De qual? De meu salário ser pago pela Brahma ou por outra pessoa. Não tem nada a ver. Eu sou contratado do Flamengo, como era contratado do Palmeiras, na época que eu estava dirigindo o Palmeiras. E você não tem... Eu entendo que o dirigente... O problema que você está falando do Flamengo, ou do dirigente do Carioca, no caso, o Palmeiras teve um problema também com o dirigente. O São Paulo também. O São Paulo também teve... O São Paulo, presidente. Isso, e só concluindo, o presidente mais vitorioso dos últimos anos está afastado do clube. Deixa eu concluir mas é exatamente por isso que eu fiz a pergunta. E o do Santos também levou um pontapé. Mas deixa eu responder. Mas eu não estou dizendo que seja um privilégio do Rio. O Rio está ameaçando. Mas deixa eu te responder. Então, eu acho que essas coisas pertencem ao clube, mas eu acho que está acabando. Porque está havendo uma valorização do profissional. As empresas estão chegando no clube porque elas entendem que o clube, através do clube, pode ter um retorno. Então, essas coisas estão acabando. Todos esses processos retrógrados, arcaicos que existe no futebol estão inexistindo, vão acabar, tá certo? E eu acho que o grande momento, é um grande momento para você estar no Rio de Janeiro. E a proposta minha, eu sempre digo, quem me conhece há bastante tempo sabe, que não é só tirar proveito do futebol, é construir alguma coisa para o futebol. Então, quando você vai construir alguma coisa, tem que se expor. Então, eu indo para o Rio de Janeiro, eu sei que eu estou me expondo. O Vanderlei foi bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, numa posição privilegiada. Poderia estar disputando uma Libertadores e chegar a Tóquio, que é o que todo treinador quer. Mas eu acho que o desafio, não vamos falar desafio, um grande momento da minha carreira, de poder dirigir o Flamengo, e através do Flamengo, nós ressurgimos com o futebol carioca forte. Para quê? Para a grandeza do futebol brasileiro, não só do carioca. Porque se São Paulo está forte, Rio de Janeiro forte, o futebol brasileiro está crescendo com isso. Então você precisa ter desafios, precisa de encarar isso e se expor. Porque senão você fica em casa, você não vai trabalhar no grande clube, você não tem medo o medo, eu até cito uma frase muito boa para meus jogadores, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Se eu tiver medo de sair de casa porque o carro vai passar por cima de mim, eu vou ficar dentro de casa. Vanderlei, na sua saída do Palmeiras, alguma mágoa com algum dirigente do Palmeiras? Não, em absoluto. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu aprendi na minha vida a não guardar mágoa. Nem com o presidente que teria dito Nem que você não tem condições de dirigir a seleção? Eu acho que eu já respondi isso diversas vezes. O presidente do Palmeiras sempre me respeitou e eu respeitei o presidente do Palmeiras. Agora, a pessoa, o Mustafa Contursi, achou que eu não estou preparado para dirigir a seleção brasileira. Ele nega isso, hein, Vanderlei? Mas tem pessoas ligadas a ele, tá certo? E que a gente sabe disso, porque vocês têm informantes, nós também temos. Nós conhecemos diversas pessoas que são ligadas a ele e que falou. Só que ele nunca falou para mim, também não precisa falar, porque não é o caso. É um direito que ele tem de achar que eu não estou preparado. Mas como treinador do Palmeiras, ele sempre me respeitou. E todas as vezes que
Dentro do Palmeiras surgiu que o Mas Vanderlei... quando que ele falou isso? Desculpa, quando que ele falou isso? Mas deixa eu concluir minha linha de raciocínio. Deixa eu concluir, depois você me pergunta. Então, todas as vezes que externamente o Vanderlei teve ameaçado, dentro do clube eu nunca tive ameaçado. E todas as vezes que surgiu esse tipo de comentário, ele foi a primeira pessoa que veio conversar comigo e falou: professor, nada disso, não existe nada disso. Então, o presidente do Palmeiras eu respeito muito. Agora, a opinião pessoal do Mustafa Contursi é dele, e eu respeito também. É uma opinião dele, ele acha que eu não estou preparado, é um direito que ele tem. Mas quando que ele falou, desculpa, que mês foi que ele falou que você não tem condições? Na Copa do Mundo, na volta do Durante Brasil. a Copa, no meio do ano, você ainda ficou mais 6 meses no Então, Palmeiras. sem Por que problema. você não saiu do Palmeiras quando ele falou isso, Porque eu presidente? respeito meus compromissos. Se você pegar o Bragantino, você vai ver que eu respeitei os meus compromissos até o final. E tive proposta do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, e fiquei 2 anos e meio no Bragantino. Porque toda vez que eu dirijo um clube, eu procuro respeitar meus compromissos. Para quê? Para mudar o comportamento do treinador de futebol. Porque todo treinador reclama que não tem tempo para trabalhar, ou que o dirigente manda ele embora por 3 derrotas. Mas ele esquece que quando está dirigindo um time pequeno, que existe um planejamento, uma proposta. Se ele receber uma proposta melhor, ele também larga o clube na mão. Então, acho que o respeito tem que ser recíproco. Você tem um compromisso, tem que ficar até o final. Eu não saí do Palmeiras tendo uma proposta para dirigir uma seleção do Oriente. Vanderlei, Por quê? Porque eu quero mudar, eu quero acrescentar alguma coisa no futebol. Eu acho que através disso eu vou poder acrescentar alguma Não coisa. é como crítica a você, mas foi mais um sapo que você engoliu. E você agora, campeão, ganhou tudo, Não, por mas que cima engolir foi embora. sapo, Não, escuta, Milton, não é mas que crítica, engolir sapo? engoliu. Não, mas que Deixa eu ver. engolir sapo, Você isso disse na a mim tua na Jovem ótica. Pan, você me disse na Isso Jovem na tua Pan, ótica, que, engolir não, sapo, que era isso- você o Edmundo, insinuou com Isso outras palavras e aqui- continuou. isso é na tua ótica. Calma, não é crítica. Não, isso deixa é eu crítica. só concluir minha Você está pergunta, falando uma depois você inverdade. responde, porque é Você só está um falando uma canal de áudio. inverdade. Veja bem. Isso é uma inverdade sua. Eu imagino o seguinte, se você, para Parmalat, passe de jogador é como teta de vaca, é uma questão de custo. Então ela não aceitou que o Edmundo fosse colocado no ostracismo porque ela teria prejuízo. Isso é opinião minha. Isso é o que você pensa. E Você, informação minha. mas acontece que você... Eu não mas estou te eu- mas- criticando, você não, está mas você vai nervoso deixar à eu toa. falar, Veja você bem, vai deixar eu falar. Você vai falar o tempo Você todo, está falando entrevistado é uma você. inverdade. Eu sei, mas você tô está dizendo, falando uma inverdade. Você engoliu alguns sapos e Eu na não hora engoli certa sapo. vomitou um Eu brejo não no engoli Palestra sapo. Itália? Eu não engoli sapo. É um elogio, não é crítica. Não, isso não engoli sapo. Não somos de engolir sapo. Você não conhece. Você não conhece o Palmeiras, como foi administrado. Você fica na sua rádio lá em cima, tá certo? E não vai lá para conversar. Então você não pode falar um fato que você desconhece. Em momento algum engolir sapo no Palmeiras. Nós discutimos com inteligência. Quem sugeriu a reentrada do Edmundo no Palmeiras fui eu, se você quer saber. Porque eu achava que ele já havia sido punido. O Palmeiras é um time Inclusive- difícil de se trabalhar, Vanderlei? o Vanderlei, só uma observação aqui. É o seguinte, você mesmo explica aí que não foi feito nenhum acordo com o Kleber. Com respeito, você, estando com o Kleber, está com meio caminho andado para a seleção. Que é claro, todo mundo sabe que hoje o Kleber Leite é um homem da maior influência junto ao presidente da CBF. O presidente da CBF não faz nada sem perguntar se o Kleber Leite concorda ou não. Isso ninguém tem dúvida disso. Mas eu estou observando justamente com você por isso. Você está dizendo que o treinador é uma sequência de trabalho que faz com que ele chegue à seleção. Automaticamente, isso aí está claro, que você, indo para o Flamengo, fazendo um belo trabalho no Flamengo, que eu espero que aconteça, mesmo se puder perder sem para o Botafogo, não seria nada demais, mas um belo trabalho. E com isso que está aí, automaticamente seria, de fato, um caminho para você ir para a seleção. Por quê? Porque você já estando aqui, você disse, cada vez que você trabalhar melhor, mais apresenta essa oportunidade Mas para isso não você. quer dizer que se Você não não tivesse- admite, você não admite que, de fato, você estando bem no Rio de Janeiro, fazendo um bom trabalho com o Flamengo, sendo o clube, hoje em dia, é o clube de marketing, quer dizer, o Kleber Leite é o dono do clube. Aí, de repente, eles tendo todo esse potencial, essa força toda, você não acha, não acredita que, de fato, isso poderá ajudar a ter alguma influência no futuro de você, não tirando Zagallo, botando Zagallo, mas no teu futuro na seleção? Pode. Você não admite? Acredito que o Flamengo, claro que o Flamengo coloca um treinador da seleção brasileira. Mas ninguém diz também, poderia dizer o contrário, se eu tivesse saído do Palmeiras para o Corinthians, que eu não adquirisse o mesmo direito. Essa que é a grande realidade. Agora, mas e outra Vanderlei. pergunta, o Romário acabou de ser contratado. O Romário acabou de ser contratado, o Romário jogador e o Romário garoto propaganda. Até agora nós estamos convivendo com um garoto propaganda, porque ele ainda não entrou no campo para jogar. Ele vai jogar a camisa 1, 101, 17 mil, mas não há o Romário para entrar em campo. Como que o treinador Vanderlei Luxemburgo, que já quer armar o time para jogar o campeonato estadual, vê essa situação? Você gostaria já de ter o Romário para o primeiro jogo do campeonato? Ou até quando você vai aguardar essa liberação do Kleber para você poder escalar o Romário no teu time? Preste atenção, por isso que eu digo que o futebol tem que ser discutido, conversado com inteligência. O Romário foi um custo altíssimo.
Então, eu não posso impedir o dirigente do Flamengo de ganhar 1.200.000 ou 1,5 milhão num jogo que ele vai fazer na sexta-feira. Um jogo perfeito, um jogo certo? perfeito. E ele sabe também, o dirigente do Flamengo sabe que o Romário foi contratado para jogar. Então essas coisas têm que ser conversadas com inteligência. Eu acho que o caminho do futebol é esse. Não adianta eu, através do radicalismo, falar, não, eu quero que o Romário jogue amanhã. E o clube deixar de faturar uma quantia, né, uma soma importante que vai aliviar na sua contratação. Você acha então, acho que tem essas algum coisas sentido, Vanderlei, para quem acabou tem que ser de feito com dizer inteligência. que está otimista em relação ao futuro do nosso futebol, com a entrada das empresas, você acha que faz ainda algum sentido obrigar um jogador cujo investimento tenha sido da ordem de 4,5 milhões de dólares, jogar na rua Bariri, jogar em Campos, jogar em Bauru, jogar em Lajeado? Mas aí é o seguinte, é o estado do Rio de Janeiro, é diferente de São Paulo. Não, mas O palco do futebol carioca sempre foi o Maracanã. Não tem jeito. Porque os clubes do interior, no caso, né, mais da capital, né? O clube do interior é Campos e Itaperuna, né? Agora que saiu lá Nossa, tem uma porção. Não tem um Abacaxá agora? Barreira. Não, Abacaxá é, por favor, em Como aqui tinha também Catando Vence, né? Então essas Agora coisas... tem né? Araçatuba. Catando A pergunta Vence, é a seguinte, Araçatuba. você acha que ainda faz sentido o É. campeonato estadual, Vanderlei? Ô, Juca, eu só digo uma coisa. Que é a realidade do futebol carioca, né? É. Então, o palco do futebol mesmo no Rio de Janeiro sempre foi os grandes clubes, né? Os 4 no caso, tá? Mais o América. Tá? Aqui os outros, né, eram coadjuvantes e sempre ficou para decidir no Maracanã, nos jogos finais, né? E não tem jeito, não vai conseguir mudar. Você tem razão, Porque o Rio de dirigente Janeiro- que quiser pôr o estado do Rio de Romário no Janeiro- Maracanã. O estado do Rio de Janeiro é diferente do estado de São Paulo. O interior de São Paulo é muito forte. Qualquer cidade do interior de São Paulo consegue armar uma equipe forte, consegue fazer um estádio muito bom para se jogar futebol. Lá não tem jeito. O Rio de Janeiro, hoje, a cidade, a capital, está ruim? Imagina o interior do Rio de Janeiro, como é que está. Mas então, quer dizer, Vanderlei, você só pra concorda lembrar. que o melhor é preservar mesmo o Romário Eu e acho pôr que o não é Romário para preservar, jogar não, onde acho ele que não é vale? preservar, não. Acho que ele vai ter que jogar na Rua Bariri, ele vai ter que jogar na... É isso que eu queria saber. Não, ele vai ter que jogar. Não tem nenhuma preservação, Ademário. Não tem isso no futebol. Ele foi contratado para jogar no Flamengo. O Flamengo vai ter que jogar em Barreira. vai Pelé ter que jogava jogar- na rua Javari, pô. Ele vai ter que Era jogar. outros tempos, É né? que você não quer entender, eu acho que as pessoas não estão querendo entender, que existe hoje um processo mais inteligente, que é de conversar e de trazer recursos para o clube. Porque senão ninguém consegue sobreviver. Como traria o Romário para o futebol brasileiro se não tivesse o recurso das empresas, se você não pudesse usar a imagem do jogador? Nunca traria. Amanhã outras empresas vão poder trazer o Bebeto, vão trazer o Mauro Silva, vão trazer os grandes jogadores de volta. E você vai poder manter, porque ninguém está analisando que essa contratação do Romário foi um benefício muito grande para o futebol brasileiro, que mostra às empresas que dá para investir no futebol. E através do investimento no futebol, você pode não deixar nem os jogadores sair, você pode manter esses grandes jogadores já no Brasil. Vanderlei, 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 eu concordo com Não, isso, ele só- se tornar deixa eu terminar minha linha de insustentável. raciocínio. Só um Vanderlei, pouquinho. só duas observações. Só uma linha de Há uma raciocínio. pequena Deixa eu notícia. terminar. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. só em cima disso aí. Então você vai entender que o futebol brasileiro vai ficar cada vez mais forte. Porque hoje você está buscando esses jogadores fora do Brasil com recursos das empresas. As empresas vão sentir que pode investir. E o investimento das empresas vai fazer com que o clube sozinho hoje não Essa consegue. privatização, entre aspas, do futebol é a solução para o futebol Claro, brasileiro? com certeza. Mas você Senão não você tem não consegue. Vanderlei, Vanderlei. Senão você não Só lembrando consegue. aqui, Odemar, só lembrando de alguns telespectadores, vários telespectadores estão ligando, alguns até, vários, lhe elogiando o seu trabalho no Palmeiras, dizendo que gostaria que o senhor voltasse. Lembrando ao José Figueiredo de Batatais que Vanderlei Luxemburgo já respondeu se ele teria vontade de ser técnico da seleção brasileira. Ao Luiz Augusto Araújo de Araraquara, São Paulo, que o Vanderlei também já respondeu sobre seus problemas e soluções de relacionamento com os dirigentes do Palmeiras. E vários torcedores também querendo saber se você continua com a sua ideia de formar no Flamengo agora uma escolinha para jogadores entre 18 e 19 anos. Esta é a pergunta do Olavo Falavinha, do Brooklyn, São Paulo. E o Mário Klasenko quer saber também se você poderá executar finalmente no Flamengo o trabalho nas equipes inferiores, como você queria no Palmeiras. Não, só o seguinte, Essa foi uma das só coisas... para completar aquele raciocínio que foi interrompido, eu queria justamente o seguinte, eu acho que tem que fazer tudo isso para o Romário, mas desde que não tenha interferência no lado esportivo da competição. Se tu começarem a achar que o Romário só pode jogar uma grande partida, não se dispute campeonato com um time pequeno. Aí eu defendo isso, então fazia só com o brasileiro, porque aí só seria jogo importante. Mas- Agora, mas quem como falou também, pra você, peraí, Mário, só um dessa minutinho, forma? como tem também time pequeno, ó, sabe por que é meu medo? Porque no momento que começar a fazer o marketing, a promoções, a publicidade, a minha preocupação é que, repito, o que aconteceu na Copa do Mundo.
a necessidade de marketing, de publicidade, a FIFA organizou um campeonato num país onde não tinha futebol. Então, meu medo é, daqui a pouco, você transformar o esporte numa competição de marketing. Eu vou levar meu atleta. Se tu não levar o teu, eu não boto meu time em campo. Mas quem falou para você que o Romário não vai jogar na Bariri? Mas quem falou isso para você? Não, eu estou dizendo que mas cada dia tem um show para ele. O Romário vai jogar, mas é um show de quê? Agora mesmo, vote aí para tu ver se ele vai jogar com a camisa 1 ou se ele vai jogar com a camisa 102. Como é que é? Fui eu que disse. Preste atenção, o Demário, o Romário foi contratado para jogar pelo Flamengo. E o Flamengo vai jogar... E quando ele jogará no campeonato estadual? Perguntou a você agora. Posso te responder? Pode. Posso te responder? O Romário vai jogar no Campeonato Carioca, vai jogar na Rua Bariri, em Barreiros, aonde tiver. Tá certo? Sim, mas quando Demário, só vamos deixar o Vanderlei terminar a pergunta para a gente poder Não, porque não tem data para ele jogar no Campeonato Estadual, por isso que eu estou perguntando. A pergunta do Demário, futebol, é o que eu estou dizendo, o futebol é uma coisa que está sendo usada hoje com inteligência, tá certo? É utilizado com inteligência. E nós conversamos internamente, tá certo? Dentro do Flamengo, que o Romário vai jogar e vai ter a data para o Romário jogar. Só que são coisas internas que nós não podemos falar. Infelizmente, Odemar, eu não vou poder te responder. Isso que me preocupa. Isso que me preocupa. Mas essa preocupação, com certeza, você vai terminar na frente. Não vamos ficar devendo para o torcedor só para encerrar, que está telefonando? Só para encerrar esse assunto, acho que liquidez é o seguinte. É que o Odemar está preocupado, né? Porque o Botafogo vai jogar, porque o jogador dele não vai jogar. Não, essa é uma questão... Eu estou preocupado com excesso de publicidade e promoção em cima do jogador de futebol. O jogador de futebol é para jogar bola. Luiz Antônio, pode fazer essa excesso de pergunta. publicidade, para mim, me preocupa com isso. Porque daqui a pouco você, para falar com ele, que ele já disse ali, 60% da imprensa não entende futebol. Daqui a pouco quer falar com ele, passa aqui depois da manhã. É isso que eu tenho visto, cheio de segurança igual. Pergunta do Luiz Antônio. Pergunta do Luiz Antônio para concluir esse trabalho. Da onde vai vir o dinheiro? Da onde vai vir o dinheiro? Você tem que entender que hoje nós estamos num mundo diferente. Eu fui criticado por algumas pessoas porque eu lancei um software de futebol. A informática está no mundo todo. Então o futebol precisa de modernizar, mas não é modernizar dentro do campo de futebol, não. A parte tática do futebol hoje é toda moderna, no Brasil ou fora do Brasil. Agora, o que está retrógrado e arcaico é a estrutura do futebol, porque as pessoas não querem deixar esse tipo de empreendimento, de investimento, chegar no futebol. Inclusive, Vanderlei, José Ricardo Monteiro de Santana mostra essa preocupação, que parece ser bastante evidente, tanto em relação à estrutura que você pretende apresentar no Flamengo, que foi perguntado anteriormente, como também o que é moderno hoje no futebol. Tá bom. A estrutura é o seguinte, o que me agradou na conversa que eu tive com o Kleber é que eu iria tomar conta, né, de toda a parte de futebol do Flamengo, fazer um trabalho integrado. Então nós iríamos administrar o futebol da maneira como eu entendo uma filosofia de futebol hoje. Até porque eu acho que o Flamengo é pioneiro nisso, as categorias de base do Flamengo são excelentes, né? Sempre deu frutos. E a gente quer formar, ter uma formação do atleta naquilo que eu penso, que é uma formação do atleta a nível de modernidade, entrando na linha da modernidade. Todo mundo se preocupa hoje em falar o que é modernidade, esquema moderno. É 4-3-3, 4-5-2, 4-5-1, 3-5-2, 5-3-2. Isso tudo nós conhecemos, isso é números. Modernidade é você criar meios, tá, para que você possa extrair mais do atleta. Por exemplo, o voleibol deu um grande exemplo de modernidade. Ninguém se ateve a isso, ninguém percebeu isso. Nós, antigamente, na seleção do Xandó, do Willian, do Bernard, daqueles jogadores todos famosos que tivemos, nós tínhamos jogadores específicos para cada setor de quadra. O Zé Roberto conseguiu ter o atleta com múltiplas funções dentro da quadra. O atleta que bloqueava era o atleta que saía para o corte de fundo de quadra, era o atleta que tinha bola de 2 tempos. Então, ele conseguiu ter o atleta mais participativo, mais polivalente, no caso. É isso que precisa no futebol. Você hoje tem que ter um volante, um cabeça de área, que não seja só um volante, que ele possa ser um jogador de mais criatividade, que ele participe muito mais do jogo. O atacante, tá certo? E vocês vão me perguntar daqui a pouco se o Romário vai conseguir fazer, eu sei que essa é a resposta minha, vão me perguntar se o Romário vai conseguir fazer. O atacante tem que ser mais participativo. O Gullit e o Van Basten, no grande time do Milan, eram os jogadores que davam o início da marcação, eles marcavam os adversários, a defesa adversária, e com isso impedia do adversário entrar muito rápido no seu campo. Então, modernidade não é mais dentro do campo de jogo, não. E o Romário vai fazer isso? A seleção brasileira era moderna, Vanderlei? A pergunta viria, você já na estrutura do futebol, nós criamos meio, por exemplo, o psicólogo, né?
é uma pessoa que hoje, agora está começando a abrir, mas tem uma resistência muito grande no futebol. E todo esporte coletivo já tem um psicólogo trabalhando para melhorar a performance do atleta. O fisiologista, hoje o Palmeiras tem, no Flamengo nós estamos montando o centro de fisiologia, porque o atleta tem que estar melhor condicionado para desenvolver múltiplas funções, senão Mas ele não cabem consegue. exceções, né? Sem fazer nenhuma brincadeira com o Romário, quer dizer, também é função do treinador de futebol ter um jogador extraordinário O que eu como disse, é o Juca, Romário. o que eu disse é o seguinte, o Romário joga futebol há não sei quanto tempo, vamos dizer, 15 como anos. joga? 15 anos. E desta forma. Isso. Então eu não vou conseguir mudar o Romário da noite para o dia. Isso é sensato. O que eu vou conversar com o Romário é fazer com que ele entenda que ele pode dar um pouco mais para a equipe a nível de participar. Mas essa coisa não vai ser conseguida de imediato. Com certeza. Nós vamos conversar, vou mostrar para ele que vai ser importante essa participação dele. Agora, se ele não resolver participar... Bota o Sávio para correr. Aí você coloca ele no banco. Não, vamos sem radicalismo. Se ele não conseguir participar, está ótimo da maneira como E ele como está. seria Ele essa conduziu o Brasil a participação? uma conquista de um campeonato mundial. Se eu achar que essa maneira dele jogar está ruim... Porque a minha pergunta é exatamente essa. Quer dizer, é também Melhor do mundo participar, assim, né? é também participar do time um jogador que a cada 10 bolas que pega dentro da área, 5 ele mete Mas no é gol. isso, se ele não Não, puder, melhor do mundo assim, se né? ele não puder participar da maneira como eu penso em dar um pouquinho mais, o que ele fez, que ele faz, está ótimo. E dessa forma que ele fez, o conduziu a ser o melhor jogador do mundo. Vanderlei, Nossa, tudo tem isso que ser você tratado falou, Vanderlei. com inteligência. Não adianta eu chegar Vanderlei. para o Romário e bater no pé do Romário. perfeito. Vai Eu não ter fiz que aquela fazer, pergunta. ele não vai fazer. Vanderlei, Só deixa na eu- ordem, como o Luiz Antônio tinha pedido antes. Primeiro o Luiz Antônio, depois o Sérgio. Depois na o ordem. Melquiades, Ele o fica de tentar, costas Melquiades, pra vamos gente, já ele fazer a Responda pergunta as dele. perguntas de lá, não responda Queria aqui. passar a Luiz Luiz pergunta Antônio, pro meu eu podia trocar, que o Vanderlei também está batendo bola só do lado direito, aqui não está cadeira não batendo é bola do lado fixa, esquerdo. Vanderlei. Então vamos Cadeira ao Luiz de Antônio barbeiro, primeiro, pô. depois nós passamos para o Sérgio. Luiz Antônio. Ainda em cima do tema Romário, tá? Que o Odemar estava falando aqui a respeito do marketing, da publicidade. Você não teme que toda essa estrutura que está por trás da contratação do Romário, tá ouvindo? Tô. Possa te prejudicar mais tarde, por exemplo, ele tem que cumprir um compromisso, não pode treinar naquele dia que você escalar o gostaria que ele Romário. estivesse. Aí à noite ele não pode jogar porque é um jogo lá, Barreiros, você não pode ir, porque tem que cumprir um compromisso de marca. Você não acha que isso aí, aos poucos, essa estrutura vai crescendo, crescendo, vai chegar um dia que você não vai ter mais domínio sobre o Mas Romário? isso vai acabar. Como? Pode ter certeza que vai acabar. Vai ter que Porque ser o mais presidente... tolerante, Vanderlei. Hã? Você vai ter que ser mais tolerante. Não. Esses 30 Isso dias vai do acabar Flamengo. porque o próprio presidente do Flamengo entende que tem que acabar. Porque ele foi contratado para jogar. Porque são conversas nossas internas em que nós discutimos o problema do Flamengo, né, os problemas inerentes ao Flamengo, e que não pode externar. E o próprio Então, Vanderlei, Só Então, para manter, deixa eu a concluir. ordem, Por favor. o próximo é o Sérgio. Então, o presidente do Flamengo, em conversas nossas, tá? Ele sabe que o Romário foi contratado para ser jogador de futebol do Flamengo, atleta profissional do Flamengo. Ele sabe que tudo isso ele tem que explorar de momento para ver se tira algum proveito disso e traz recursos para o Flamengo. Depois ele sabe que tem que deixar o jogador jogar, porque ele também vai ser cobrado como eu vou ser cobrado. Porque se nós não ganharmos os jogos e o Romário ficar fazendo propaganda, todos nós vamos sofrer com isso. Você construiu sua carreira aqui em São Paulo. Dá Vanderlei. licença, Vamos ser deixa ele muito responder a minha Porque pergunta. só o por favor. Sérgio, depois o O problema é o Melquiades. seguinte, Vanderlei, tudo isso que você falou de sacanagem com o futebol Melquiades. moderno, modernidade, é a antítese do que o Brasil mostrou na Copa do Mundo. Você quer laterais que saibam defender, jogar no meio de campo e atacar. Nós não tínhamos laterais lentos. Você quer volante, como você mesmo disse, que saibam atacar, quer dizer, não é só defender, matar, marcar, ir lá para frente e tentar o gol, certo? Ter pontas de lança como o Romário, que voltem para ajudar o meio de campo, que façam dois, que um entra no lugar, cria espaço para outro. O Romário não fazia nada disso. Quer dizer, então o Parreira ganhou a Copa do Mundo com um futebol completamente desatualizado? Não. Pelo contrário, dou por méritos. Só que eu acho que poderia ganhar com um pouco mais de facilidade. Como? Eu acho que, por exemplo, o Brasil, principalmente no último jogo contra a Itália, eu acho que nós poderíamos passar muito menos sufoco que passamos. Demorou para mexer no time. Isso. Não, isso é um problema dele, eu estou achando na minha concepção. Eu acho que nós poderíamos ter ganho o futebol com um pouco mais de facilidade. E o Você pode ser Brasil, mais e específico? eu escrevi para um jornal aqui de São Paulo, para o Jornal da Tarde, em que eu sempre disse que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo porque não tinha adversário para o Brasil. O Brasil Bom, então você acha que faltou adversário. Melquiades. Obrigado. Você construiu sua carreira aqui em São Paulo com essa imagem bastante sóbria, dura, transparente, até um pouco mal-humorada às vezes. Quero saber como é que você está se dando nesses 30 dias no Rio, no Flamengo. Aqui você é conhecido como Luxemburgo, no Rio você é o Vanderlei. É bastante curioso ler isso nos jornais e ver como a torcida mesmo se relaciona com você. Alguma coisa do seu estilo muda com isso? Não, Você de sente jeito- mais De à jeito vontade nenhum, no até Rio? porque eu sou ou- carioca.
Eu sei, exatamente. Mas quando você trabalhou da outra vez, você foi duramente criticado porque queria treinar em 2 períodos, queria a bola... Era foi chamado de caipira. Não, pelo contrário. Eu só saí do Flamengo porque eu não concordava com a filosofia, com a estrutura que o Flamengo estava no momento. Senão eu teria ficado no Flamengo, porque ninguém mandou embora. Eu só achei que aquilo estava tudo ruim. Era uma ausência de estrutura, na verdade. No né? caso, é isso aí, porque nós tínhamos 3 meses de salário atrasado. Quem consegue trabalhar com 3 meses de salário atrasado? 14 bichos atrasados, bola, o pessoal que na época não tinha bola. Eu, muitas das vezes, peguei dinheiro do meu bolso e emprestei para jogador. Vanderlei, o Gaúcho... Mas quando você foi para lá, você não sabia disso tudo? Você não sabia disso tudo quando você aceitou? A proposta era diferente. Só concluindo, eu vou chegar antes de falando. O Gaúcho, tem uma hora, chegou para mim e falou, professor, e eu estou precisando de resolver um problema meu do apartamento. Eu falei, mas que problema que é do apartamento? Não, porque o clube fez um contrato comigo e não me pagou minhas luvas, preciso de pagar, senão eu vou perder o apartamento. Eu tive que emprestar o dinheiro para ele, poder pagar o apartamento, para depois, quer dizer, como é que você vai conseguir montar uma filosofia, como é que você vai conseguir trabalhar com todos esses problemas? Então a estrutura do Flamengo estava ruim, então eu não aceitei aquilo. Por que eu não aceitei? Porque eu acho que se eu aceitasse daquela forma, eu ia estar me prostituindo. Não é aquilo que eu penso do futebol. Eu acho que você tem que cobrar do atleta profissionalismo e não pedir ao atleta, por favor, para ganhar o jogo, para receber. Isso não é profissionalismo. Então, eu entendo diferente. Eu não sabia que era daquela forma. Eu não imaginava que fosse daquela forma. Já está mudando o Flamengo? Já é um Flamengo diferente hoje em dia? Você está sentindo? Olha, sinceramente, assim, em 15 dias que eu estou no Flamengo trabalhando, você sente que dentro do nosso trabalho já houve uma mudança, a expectativa é muito grande. Agora, a proposta, a promessa, e foi uma coisa que nós conversamos bastante, é que o Kleber Leite, em momento algum, deixaria atrasar o salário dos jogadores, não só dos jogadores, do funcionário do Flamengo, não adianta o jogador receber, os funcionários não receber, o rapaz toma conta lá da cantina, tem que receber também. Né? Então, eu acho que essa é a proposta do Kleber, não minha. Eu aceitei estar junto com ele nessa proposta, porque eu entendi que é uma proposta séria, uma proposta de um empresário que está chegando no futebol, na presidência de um clube importante como o Flamengo, que quer fazer do Flamengo, vou colocar o Flamengo dentro da grandeza que sempre foi o Flamengo. Mas então eu acredito nisso. Agora, sinceramente, eu não sei, eu acredito, pelo aquilo que eu senti do Kleber, e o Odemar pode... Eu acredito e tenho certeza absoluta que o Kleber, em momento algum, vai deixar a coisa no Flamengo ser da maneira... Você deixa o time? Vanderlei? Atrasou o salário. As coisas têm que ser tratadas sem radicalismo. Eu não acredito que vai ser atrasada porque o homem que está lá hoje é um homem que me passou seriedade. Confiança, né? Me passou seriedade. Eu só queria pedir um minuto, porque o nosso primeiro tempo do Roda Viva está terminando, nós vamos chamar um intervalo, e depois voltamos para o segundo tempo, que eu tenho certeza vai ser mais quente ainda, porque está todo mundo com muita vontade de fazer gol. Daqui a pouquinho nós voltamos com o técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Flamengo. Já já a gente volta. Voltamos com o programa Roda Viva, que hoje entrevista o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo. Lembrando que você também pode participar desse Roda Viva fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525. Ou, se preferir, mande um fax, número 874-3454, 874-3454. No primeiro tempo do Roda Viva de hoje, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre a sua saída do Palmeiras para o Flamengo. Falou também sobre a sua relação com o jogador Romário, contratado pelo Flamengo este ano, e também a sua relação com os dirigentes. Uma pergunta de um telespectador, do Arthur Menezes, Vanderlei, de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, pergunta o seguinte: na sua opinião, como será o futebol daqui a 10 anos, já que você fala muito em modernidade? E o grande ator será o jogador fora de série ou será o esquema tático refinado? Vanderlei. Eu acho que esquema tático já não tem mais nada que desenvolver, você não consegue, só se fizer um 10. Não tem mais nada, os números estão aí todos para nós analisarmos. E eu acho que o futebol vai ser, daqui a 10 anos, vai ser o futebol realmente mais participativo, em que o atleta vai ter que realmente ter múltiplas funções dentro do campo, você não vai poder ter um atleta só de marcação, ele vai ter que participar muito mais do jogo, porque os espaços cada vez vão ficar diminuídos dentro do campo, então acho que esse atleta vai ter que ser mais polivalente, mais
participativo realmente, porque senão não vai conseguir jogar. O futebol moderno passa também, Vanderlei, pelas mudanças que estão sendo tentadas sendo implantadas pelo Pelé? Olha, eu acho que a nível de modernidade, eu acho que esse é o ponto mais importante, fora do campo, onde nós estamos precisando de mudanças realmente e importantes e imediatas são realmente fora do campo. Eu acho que o Pelé está dando aí um pontapé inicial, agora eu não sei se ele vai conseguir, mas é importante acontecer essas mudanças fora do campo. Que mudanças seriam essas? Aí é uma coisa que a regra é muito discutível, né? Você querer mudar, né? A regra é muito complicado, porque sempre quando você muda a regra, até haver adaptação e a coisa fica até fluir. Eu acho que as regras que existem no futebol, elas são boas, entendeu? O importante é que, às vezes, você não coloca elas em jogo, né? Acho que às vezes você não coloca em prática, você não sabe tirar proveitos das regras que existem. Essas mudanças todas que as pessoas estão fazendo, o futebol paulista está mudando bastante agora esse campeonato, né? Regional, né? E eu não sei até onde as pessoas vão poder entender que isso é para o bem, né? Que é uma coisa boa. Você é a favor de que um lance, hoje em dia está comprovado isso, às vezes acontece um gol, depois mostra a televisão que aquele gol foi ilegal. Como aconteceu, até o juiz, até um árbitro do jogo do Botafogo, assinou um papel dizendo que de fato ele tinha errado. Você é a favor de que a FIFA autorize que alguma decisão do árbitro seja feita através da televisão ou não? Porque hoje acontece um lance, passa 10 vezes para quem está em casa assistindo. E quem está no campo não vê. No final você chega em casa, aquele gol que você não foi legal, a televisão mostrou 10 vezes. Você acha que vale a pena a televisão servir? Eu acho que não. Eu acho que no caso de violência, no caso de uma expulsão, para poder ser julgado o atleta, mas eu acho que essa é uma das grandes emoções que tem no futebol, é o contato físico, né? E de repente um lance duvidoso e que o juiz não deu, porque são lances muito rápidos, são frações de segundo que você tem que tomar uma decisão, é muito complicado. Eu acho que essa parte de indisciplina, da violência, né? Como foi na Copa do Mundo, o jogador da Itália, que deu uma cotovelada no atleta da Espanha, eu acho que aí tem que realmente o tape mostrar e os jogadores serem punidos. Se o juiz não vê, por exemplo, um lance assim, um lance maldoso, por exemplo. Mas aí eu acho que através do VT você pode punir. Aí pode entrar. Pode. Como é que você colocaria informática, então, no futebol hoje? Como é que você está implantando essa informática no futebol, Vanderlei? Não, a nível do meu trabalho... A nível do seu trabalho e do futuro, o que é que você espera que aconteça? O meu trabalho, nessa parte eu estou preocupado com o desenvolvimento do técnico, né? De melhorar a qualidade do trabalho do técnico. O que eu implantei é um software em que você pode desenvolver esquema tático. Não é o esquema tático do Vanderlei, é que você te dá condições de você armar um esquema tático, todo mundo ter acesso e montar o esquema que ele idealiza, que ele acha que é ideal, tá certo? Então, acho que o jogo de botão, eu tirei o jogo de botão e coloquei na tela de um computador e projetando, animando como se fosse um jogo. Então, você vai pegar o adversário, manda filmar, tá? E você pega o adversário, sabe como ele joga e você monta a sua preleção, monta o seu esquema tático e passa para o atleta. Ó, o adversário joga assim, 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 você faz direto e com animação. Então tem uma noção exata daquilo que você quer. Eu acho que é para poder melhorar a qualidade de trabalho do profissional, do técnico de futebol. Vanderlei, numa das suas respostas você falou que você não guarda a mágoa do Palmeiras. Agora eu posso te dizer que a recíproca não é verdadeira. Outro dia eu fui numa reunião de inauguração do bingo, aí encontrei a diretoria do Palmeiras, porque eles metiam o pão em você, era brincadeira. Mas eles estavam aborrecidos contigo. Olha, você defendeu ou não? Não, eu não. Eu sou jornalista, sou meu. Foi bicampeão, você tinha que defender ele. Para se defender ele não precisa de advogado de defesa, ele sabe se defender muito bem. Bom, então, todo mundo metendo o pão em você, mas por que vocês detestam tanto o Vanderlei? É um sujeito competente, que deu todos os títulos para o Palmeiras. Ah, não, ele era antissocial. Ele entrava num restaurante, a gente entrava num restaurante, ele nem olhava para a cara da gente, quer dizer, não dava bola para a gente, quer dizer, você fazia isso deliberadamente, quer dizer, gente da diretoria, que não tinha nada a ver com o futebol também. Então, por que, então, esse tipo de tratamento que você dispensava, é verdade isso ou não? Não é verdade, e só tem que responder, Jesus Cristo não foi unanimidade. Como é que queria ser unanimidade no Palmeiras?
Muito difícil. Vanderlei, eu Tem queria as falar pessoas do que não gostam de marketing, mim, eu queria realmente. voltar ao marketing rapidamente e até concordar com você, porque não fica essa imagem que nós somos inimigos aqui. Né? Não, mas bem absoluto. A gente vem conversando há tanto tempo Nós e discutimos tal. a nível de inteligência. Eu quero né? Só concordar com você a respeito do marketing, que viu, Odemar? O marketing é fundamental, não apenas para o futebol, para a vida. Quem move a economia é o marketing. Sem marketing, marketing o que é? Criação de necessidade. Se não houvesse marketing, nós vamos voltar a idade da pedra, que um dia vamos beber água e comer arroz e feijão e só. Agora, eu quero falar de sorte com você, porque sorte é encontro de capacidade com oportunidade. É verdade, quando ninguém conhecia o Vanderlei Luxemburgo, que o Bragantino convidou o René Simões, que está hoje na Jamaica, que é admirador seu amigo, o Bragantino chamou o René, e o René não pôde atender o convite do Bragantino porque tinha um convite do exterior. Mas, mas tem um rapaz aqui começando e tal, um tal Vanderlei Luxemburgo e tal, que vocês não conhecem. Só Vanderlei na época. Vocês querem o rapaz, o Jesus? Pô, não tem outro, nunca vi falar desse. Não, eu quero sim. Então vamos ver o que vai dar. Então traz esse mesmo. Isso aconteceu ou é uma lenda no futebol? Aconteceu, você deve mas não isso ao foi bem René? assim. Não foi com Jesus, não foi bem assim. Eu havia chegado da Arábia Saudita e encontrei com o René no Maracanã. Ele tinha recebido um convite do Nabi para dirigir o Bragantino. Mas ele não acreditou no Bragantino que seria uma coisa boa, tá? Que pudesse desenvolver o trabalho que desenvolveu. E ele me perguntou se eu queria, se eu estava interessado. Eu falei, eu estou voltando para o Brasil e me interessa, quero dirigir. E ainda mais quando falou do estado de São Paulo. Era uma coisa que é difícil você chegar ao estado de São Paulo. E numa conversa com o Nabi, com o deputado Nabi, tá? E com o filho deles, o Marquinhos, a proposta era para eu ser treinador dos aspirantes do Bragantino. Por isso tal Vanderlei Luxemburgo, hein? Esse é o técnico dos infantis juvenis. Você ainda era desconhecido. A questão da sorte, parabéns, capacidade e oportunidade. Deixa eu concluir só um pouquinho. Então, eu falei para ele que o que ele ia me pagar para ser treinador do aspirante, ele poderia contar um outro mais barato, porque eu não era treinador de aspirante. Eu acho que essa resposta que eu dei ao Nabi fez com que ele me contratasse para o Bragantino. E mudou sua vida. Vanderlei. Não, porque eu já tinha feito sucesso no Rio de Janeiro, que o futebol, né, tá muito regional, né? Eu já tinha passado pelo Fluminense, pelo Vasco da Gama como auxiliar técnico, já tinha sido disputado o Campeonato Brasileiro com o Campo Grande, tinha ganho torneios internacionais com o Fluminense, mas só que a nível regional. E uma carreira que não tinha ainda, né, alçado o voo. Vanderlei, falando um pouquinho. Mas já havia trabalhado em bastantes clubes do Rio de Janeiro, tinha trabalhado no Friburguense, tinha sido bicampeão capixaba. Vanderlei, falando um pouquinho desse começo de sua carreira, eu lembro que em entrevista que eu fiz com você chegou a citar que em determinada época você ia para a Europa visitar alguns clubes, ver o que eles tinham de melhor, pesquisar ali aqui para trazer, adotar aqui. Você continua fazendo isso ou você acha que não tem mais nada que aprender lá fora? Continua, eu fui para a Copa do Mundo trabalhar. Não, Copa do Mundo então, tudo bem, mas assim, não... visitar o Milan, os clubes da Alemanha, como você disse que Continuo, foi. só que eu tinha mais tempo para fazer. Agora... Mas você acha que tem que aprender ainda lá fora ou acha que não precisa mais? Que você já sabe não, que é o suficiente? Tem sempre que aprender no futebol. Se você tiver um tempo, você vai para lá. Tem sempre alguma coisa para você aprender. Quem que é o melhor técnico de futebol do Brasil hoje, na sua opinião, Vanderlei? Hoje. Você que 3 meses atrás era o Tele. Hoje. Olha, o Brasil, não vou falar um treinador, o Brasil tem grandes treinadores, o Brasil não deve para ninguém treinador de futebol. Eu tenho os melhores do mundo que conhecem tudo de tática de futebol, conhecem futebol na sua essência. Eu sei disso tudo, Vanderlei. Na sua opinião, qual é o melhor? Na minha opinião, não será o bicampeão brasileiro? Melhor treinador que eu tive até hoje foi o Zagallo. Quem é o melhor treinador do Brasil hoje? Eu não vou fazer, eu acho que seria... O seu maior treinador foi o Zagallo. Meu melhor treinador. E o melhor treinador foi hoje, o técnico. Eu vou mudar a pergunta. Quem é melhor treinador hoje no Brasil? O Vanderlei ou o Luxemburgo? Vanderlei ou Luxemburgo? Vamos botar as duas pessoas. Eu acho que nos últimos anos, o melhor treinador do Brasil foi o Tele. E o melhor jogador? E hoje, qual o melhor técnico hoje? É você? Eu acho que eu estou entre os melhores. Agora, Vanderlei, só uma coisa, vamos dizer. Jogo de cintura, para fugir dessa não tem dúvida. Vanderlei, vamos dizer também. Eu acho que eu estou entre os melhores porque não é eu, são as conquistas que mostram isso, né? Agora, o Tele, só concluindo, o Tele foi, nesses últimos anos aí, o melhor treinador do Brasil. Porque ele conseguiu, né, de 2 Copas do Mundo, que não foi muito bem, conseguiu vir para o São Paulo e conseguiu ganhar campeonatos importantíssimos na vida do São Paulo. Tá? Eu acho que eu também tive uma importância muito grande nos últimos anos, que eu ganhei a nível nacional campeonatos importantes. Então eu também acho que eu não tenho nenhuma falsa modéstia, não. Eu me coloco entre os melhores do Brasil. E até uma vez eu tive uma desavença muito grande com o Tele,
quando ele disse que eu não era nada para o futebol. Eu acho que havia um engano muito grande. Ele foi uma pessoa muito importante no futebol. E eu também sei a importância que eu tenho hoje para o futebol, que eu tenho 42 anos e tem uma geração toda chegando. Então a gente sabe o que pode construir ou não. Então acho que a gente tem uma importância muito grande para o futebol. O Vanderlei, só O duas senhor coisas. falou Olha, anteriormente que passou pela Arábia Saudita, só um minuto, passou pela Arábia Saudita e que já visitou outros vários clubes, inclusive, para buscar experiência. Na Arábia Saudita, que experiência o senhor trouxe para o Brasil, ou na sua carreira de técnico? Olha, a experiência é nenhuma. Trouxe dinheiro. Mas quem não passa por lá não vai para a seleção brasileira, hein? Não, o Zagallo foi antes de passar por lá. O Zagallo Então, a sua Mas experiência, depois teve que a fazer sua uma- passagem o pela Zagallo em Arábia 70 Saudita foi serviu para quê? tricampeão mundial e não passou por lá. Né? Se Vanderlei, você pegar Vanderlei, os- só para completar o Ei, seguinte, Vanderlei. duas Foi coisas. isso. A sua passagem pela Arábia Saudita, então, serviu para quê? Serviu, por exemplo, para eu poder praticar, né, aquilo que eu Claro. penso de Teus futebol, conhecimentos. né, botar em prática aquilo que você pensa de futebol, e realmente melhorar a parte financeira, que é uma das coisas que ninguém vai falar dizer, ó, eu vou para a Arábia para aprender futebol. Está falando bobagem, que não é isso. Você vai na Arábia realmente para melhorar o seu lado financeiro e tipo um laboratório para você poder pôr em prática algumas ideias suas, que não tem como ser diferente. Até porque você treina um camarada durante 2 meses acreditando nele, daqui a pouco ele some, desaparece, vai para Bangkok para passear. Eu sou até testemunho que quando você chegou, eu estive no aeroporto, só de tapete, peça, ele tinha um baú. Só o seguinte, vamos deixar claro também que quando você foi para o Bragantino também não era conhecido. Ninguém sabia nada do Bragantino. Pelo menos lá no Rio, ninguém sabia nada do Bragantino. Você que fez o Bragantino ser campeão Bragantino mundial foi. e você que fez o Bragantino vencedor. Então também o Bragantino não era conhecido. E segundo, o Tele também foi sensacional. Felizmente, o Tele foi sensacional para clube de futebol. Porque para a seleção, eu fui 2 Copas com ele e voltei no meio do caminho. O Odinei tem uma pergunta a fazer. Tenho sim. Eu gostaria de saber de você, Vanderlei, quais são as dificuldades que você acha que o técnico Valdir Espinosa vai encontrar no Palmeiras, principalmente aí com Libertadores de América, enfim. Você acha que é possível o Palmeiras disputar 2 campeonatos e dar atenção para os 2, ou ainda o Palmeiras não está nesse estágio? Eu acho que a dificuldade vai encontrar não só o Valdir ou qualquer treinador que fosse para o Palmeiras, porque a competição, né, Libertadores, Copa do Brasil, que é no primeiro semestre, e o Campeonato Regional. São 3 competições, então eu tenho certeza que o Brunoro, a dirigente do Palmeiras, como foi feito da vez passada, vai tocando, mas na hora que atropelar vai ter que tomar um caminho. Eu acho que o caminho vai ser a Libertadores. Né? E eu tenho certeza, a gente conhece futebol, não sair do Palmeiras porque eu entendia que o Palmeiras ia ter um processo de parar de crescer, decrescente, esse negócio de queda. Eu acho que o Palmeiras continua forte e tem tudo para conquistar a Libertadores e chegar ao Campeonato de Uma Top. pergunta mudando Até eu tive uma proposta com o presidente, para as pessoas acabarem de entender que não tem nenhum resíduo, não ficou nada, que eu falei que se o Palmeiras conseguir chegar a Tóquio, para ele mandar uma passagem que eu quero ir junto, porque eu também dei uma contribuição. Vanderlei, mudando o braço da viola, existe homossexualismo no futebol? Você já dirigiu um jogador homossexual? E se um jogador disser que é homossexual, você o mantém no elenco? Olha, essa coisa é muito... Você dizer que tem, né? Eu acredito que tem, que todo setor, né? Qualquer setor da sociedade tem homossexualismo, né? Agora, esse... Você já dirigiu um jogador homossexual? Não, que eu saiba, não. Algum dirigente... Que eu saiba, não. Algum dirigente, algum empresário... O malandro disse que o malandro sabe em quem encosta. Algum empresário chegou a oferecer alguma coisa para você, e você é muito forte e tal, poderia sair no braço com o cara. Alguém já chegou em você falando, ele compra tal jogador que você ganha tanto? Porque esse tipo de conversa a gente está ouvindo muito, não envolvendo você, é claro, por isso eu estou perguntando. Você já teve esse tipo de proposta na tua todo carreira? dirigente, todo bom malandro sabe onde é que chega. Eles nunca vão chegar perto de mim e oferecer, porque eles sabem para quem chega. É aí que eu gostaria de entrar, Vanderlei. Dentro desse seu raciocínio, Vanderlei, realmente de nunca fazer esquema e tal, eu acho que para chegar hoje à seleção brasileira tem alguns pontos básicos a serem preenchidos. Capacidade, enfim, todo aquele caminho que a gente tem. Agora, você acha que consegue chegar à seleção brasileira sem fazer esquema? Com a competência. Se não puder chegar dessa forma, o outro caminho vai ficar difícil para eu chegar. Vanderlei, agora, fala um pouquinho sobre o seu guru. Dizem que você tem um guru que te recomenda o que fazer, que nem um astrólogo, sei lá, a roupa que você tem que vestir, é verdade? Qual é o nome dele? Não é verdade. Robério. Todo mundo conhece o Robério Jogum, que é meu amigo. Até que ponto ele influencia você? É meu amigo e que tem a crença dele, que eu respeito e acredito na crença dele. E que nós trocamos, nós conversamos e é uma pessoa que eu gosto muito e tenho um carinho muito grande por ele. Vanderlei, eu acredito naquilo que ele faz. Acredito piamente naquilo que ele faz porque tem demonstrado isso para as pessoas que
que pedem para ele, que está junto E com ele. desinteressadamente. Desinteressadamente, não tem nenhum outro interesse. Vanderlei, Ou seja, de ajudar o Vanderlei. Vanderlei, Inclusive, Eu acredito, porque eu acredito em toda religião, eu respeito toda religião. Vanderlei, queria saber... qual Mas que é? dentro desse mas é o- misticismo, Qual que é o Vanderlei, segredo? o Mas Márcio- acredito Márcio- Só para em Deus. deixar claro para o telespectador, quer dizer, o que significa isso? Ele te dá sugestões? Não, nenhuma sugestão. Pois é, então como é que é isso? Como é que é essa Ele relação? simplesmente ora por mim, dentro da religião dele, tá certo? Ele ora por mim, dentro daquilo que ele faz, que eu não sei, não tenho uma ideia daquilo que ele faz, pedindo para que a minha vida seja repleta de Mas felicidade. ele disse que essas o Parreira coisas. cairia e que você iria para a Copa com a seleção. Então, e não aconteceu, não é por isso que eu não vou deixar de ser amigo dele. Vanderlei, Agora você levou, Porque segundo o Márcio Paulo Elenco, ele quer saber se você, aqui de São Paulo, se você levou sua camisa de sorte, aquela que você usava no Palmeiras, levou para São Paulo. Eu não sou uma Flamengo. pessoa que não troca de cueca, que não troca de meia, esse negócio não troca, até porque fica muito ruim você usar uma cueca suja, né? Do dia anterior do jogo, né? Eu troco, normal. Só que nos jogos finais, na Arábia Saudita, eu dirigi um time chamado Shabab, clube de Riad, e nós não tínhamos conquistado um campeonato lá, nunca tínhamos conquistado um campeonato desse clube. Não conquistou. E eu passei por lá e nós conquistamos um campeonato lá, Copa da Federação, Federation Cup. Aí eu estava com a camisa e aquilo ali passei a usar nos jogos finais e foi acontecendo. Então é a única coisa que eu tenho de nos jogos finais colocar. Agora não está me dando mais. Aí, o que porque que ele falou? Na Arábia Saudita eu tinha 65 quilos, 66 quilos. Eu estou com 76, o negócio está meio abrindo Não, já. e agora também tem 80 camisas. Agora é outra coisa. O que ele disse para você sobre o Flamengo? Hã? O que ele Nós falou não com você conversamos sobre o ainda. Flamengo? Estamos começando a mexer Que o com Romário Já, vai já, virar peraí, atleta de já Cristo. começou a conversar com ele? Não, então é o seguinte, logo que você acabar de conversar com ele, você fala comigo, fala com o Maurício, ou o Gilmar que não cobriu o Flamengo lá, porque nós queremos saber se o homem costuma antecipar as Luiz coisas, Antônio. você conversa com a gente. Vanderlei, Nada, Luiz ele é uma Luiz pessoa, Antônio. uma pessoa que tem um coração muito bom, tem a religião dele, eu acredito na religião dele, tá certo? E ele faz as coisas com o maior carinho para mim, não tem por que eu não aceitar. Perfeito. Isso é Vanderlei, uma coisa normal, uma Perfeito, coisa perfeito. divina. Se fosse um Vanderlei, padre, Vanderlei. seria igual. Oi? Se fosse um padre, Se seria fosse um igual. padre, seria igual. Eu tenho um Vanderlei. carinho muito grande Qualquer por coisa ele. leva o Romário também, Eu que vai respeito muito ajudar. grande. Romário. É uma pessoa que eu Vanderlei, acredito naquilo só que para ele manter faz. a ordem Porque ele já que faz foi com um pedida a carinho atenção, tão grande perfeito. que eu acredito. Perfeito, perfeito. Vanderlei, Primeiro Luiz Esse é meu Antônio, amigo. depois o Biratã Brasil olha, também. Vanderlei, Luiz Antônio. voltando um pouco à questão da empresa no futebol e tal, você foi o primeiro técnico bem sucedido a trabalhar com um clube que teria uma parceria com uma empresa. O Tacílio trabalhou, mas não parou no meio do caminho. Você foi o primeiro que conseguiu um sucesso junto com a empresa e um clube. Queria saber assim, o que de importante tem isso, o que você aprendeu e que pode ser bom para o futebol. Olha, o que eu aprendi no processo do Palmeiras é que o futebol é da maneira como eu penso realmente. Que não adianta nós tratarmos de futebol com radicalismo. Eu trato da minha parte e vocês tratam da parte de vocês. Não. Futebol é uma coisa que tem que ser discutida com inteligência. E através desse processo do Palmeiras e no Bragantino, né, que todo mundo fala do Palmeiras, mas esquece do Bragantino, era um processo igual. Mas aí não tinha uma parceria Não. com uma empresa como Tinha, tem a multinacional. porque era uma com empresa, milhões era a de empresa do dólares. deputado, a empresa da BI. Tinha um Sim, mas- Jesus, que é muito mais forte. Mas não do tinha que- os milhões de Então, quer dólares dizer, que tem a escuta, peça Parmalat, pra que é uma burro. coisa... Então era coisa que foge. um trabalho também a nível de empresa, porque eles eram empresários que colocavam o seu dinheiro dentro da empresa chamada Bragantino. Você acha que é a mesma coisa que a Mesma Parmalat? coisa, só que a Parmalat colocou através do Palmeiras, no Palmeiras. Sendo que lá no Bragantino o trabalho foi da mesma forma. Petrodólar. Nós íamos contratar um jogador, nós analisávamos o potencial do jogador para saber contratar um jogador Sim, de $1 milhão Vanderlei. e daqui a pouco você vende ele por 100 mil, Vanderlei, você está mas dando prejuízo aí, de 900 Vanderlei, mil à empresa. Mas Então, você aí tem a que contratar- empresa era Só que dona eles do não clube. entregam, né? O Nabi era dono do clube, é dona. No Agora o Palmeiras, Parmalat não é dona do diferente, Palmeiras. é diferente, então, porque aí o contrato que eles têm, né, de compromisso é diferente. Né? O Palmeiras, a Parmalat coloca os jogadores no clube, o clube administra. Então, isso eu queria saber como é que você administrou tudo isso. Tudo- O jogador é da empresa, um é da outra é do A clube. parte de futebol sem problema nenhum. Nunca teve nenhum tipo de interferência E no dá para trabalho. passar essa experiência para mais tarde ou você acha que... Eu acho que dá, acho que vai ser muito bom. Tá? Nós vamos poder desenvolver isso aí. Você vai ver que as empresas vão ter que chegar realmente no clube, senão não consegue sobreviver. Não vai ter jeito de sobreviver. Porque quanto tempo você, vamos dizer, os mais velhos, nós somos mais jovens, né? Tem pessoas mais velhas que nós aqui, né? Sem marketing para, o mundo para tudo. Essa foi boa, né, Ju? Você está falando Então, do escuta só, Romário? ô, Luiz, quanto tempo você escuta falar que o futebol é deficitário? Desde que eu comecei a trabalhar no Não jornalismo é e verdade? quando eu era E torcedor. da onde é que jogador. vinha a receita do futebol? Da venda do jogador. Tá. Era o único meio de você ter, né, a receita do futebol. Você vendia o jogador para poder colocar no clube dinheiro para trabalhar o ano.
Não é verdade? Era dessa forma. Hoje, as empresas chegando ao clube, vai acabar essa necessidade de ter que vender o jogador para poder manter o clube, porque ela vai ser parceira, ela vai ter o retorno do marketing, da imagem dela. Esse lado tudo bem, eu estou falando da questão técnica, você trabalhar com jogadores... A questão técnica assim, não tem problema nenhum. Essa experiência vai ser útil para o Flamengo ou é outra coisa? Totalmente diferente. Vai ser bastante útil, porque não tem nada a ver a parte técnica, campo de futebol, com essa parte em algum momento você chegou a ser pressionado pela Parmalat para fazer isso? Em momento algum. Todas as vezes que eu cheguei, olha, eu também nunca fui arbitrário, de chegar, vou fazer isso. Eu colocava na mesa e chegava o seguinte, ó, o jogador cometeu uma indisciplina e qual a punição que nós vamos fazer para ele? A minha ideia é essa e vamos discutir. E todas as vezes que eu coloquei isso na mesa para ser discutido, ele fala, o senhor faz, o professor, você faz aquilo que o senhor achar que deve fazer. Agora, a experiência no Palmeiras mudou o seu padrão de exigência? Mudou. Então, Com certeza mudou. Porque há um tempo atrás eu não começaria, eu trataria direto de punir um atleta, como já puni um atleta, tirando o atleta de imediato. E eu entendi que eu também estava errado, porque você não pode chegar e mandar um atleta embora, porque e onde é que tem o clube? Onde é que vai o clube? Então você tem que discutir. Agora a empresa tem que ter o discernimento e o equilíbrio de entender se está fazendo uma coisa boa ou ruim. Ou seja, se tem uma maçã podre e você tem 40 milhões de dólares numa empresa, vamos falar em números, mas você tem um atleta que custa 4 milhões de dólares, mas ele está pernicioso, ele está prejudicando o grupo. O que você mantém? Esse atleta de 4 milhões para prejudicar os seus outros 40, você tira esses 4 milhões de dólares para manter 36. Não é o caso do Romário, não. Não, nem do Edmundo, né? Não, estou falando... Não, 4 milhões... Não, você falou 4 milhões aí. Eu falei em tese e em números, tá certo? Então você tem que entender que você... você para ter 40 milhões em cima de um patrimônio, tá certo? Se 4 está atrapalhando, você tem que tirar 4. Senão você vai perder os seus 40. Tirando a cadeira. O Biratã Brasil está na fila para perguntar. Sobre esse marketing aí, né, que você está falando, eu também concordo com o Milton, que é importante o marketing, mas você percebe que lá no Rio não vai ser uma coisa, você falou, melhores técnicos. Você ganhou 2 títulos aqui com o Palmeiras, Parmalat, com uma estrutura. Tele foi campeão de quase tudo, com uma estrutura montada no São Paulo. Esse marketing no Rio, você não acha que é um pouco fugaz? Quer dizer, acabou o Campeonato Carioca, as empresas que trouxeram Romário fazem o seu balanço, liquida com isso, ninguém mais investe. Você sente que há algum interesse em se crescer alguma coisa lá? O contrato do Romário é de 2 anos. Só para sugar? O contrato do Romário é de 2 anos. Agora mesmo acabamos de renovar o contrato do Sávio para 1 ano e em 90 dias, se o Flamengo quiser fazer 2 anos, vai fazer 2 anos de contrato. Poderá prorrogar de 1 ano para 2. Em relação à 90 estrutura, dias. Agora, dá licença, sobre o Campeonato Carioca. É exatamente sobre isso, Vanderlei. Só concluindo a pergunta. O Bira demorou tanto a perguntar, agora você tem que responder o Bira. Bira. Porque depois os outros atropelam, a gente não pergunta. Então, pela ordem, depois do Biratã, o Sérgio. Então, eu acho que não vai haver nenhum tipo de problema, porque vai ser um trabalho crescente. Com certeza vai ser um trabalho crescente. Se não fosse um trabalho crescente, o clube não teria contratado o Romário e teria feito um contrato com ele 2 anos. Estaria 6 meses por empréstimo. Acabar o campeonato regional e acabou. Eu acho que o processo é crescente. E até porque nós entendemos que o campeonato regional é uma coisa muito regional, aquela briga regional, né, a competição regional. Mas o Campeonato Brasileiro é que te promove a nível nacional e a nível internacional. Ele é que te promove. Então, com certeza, para o Campeonato Brasileiro, a ideia é reforçar ainda mais a equipe, para que você tenha uma equipe mais forte no Campeonato Brasileiro. Agora, Vanderlei, o problema é o seguinte, o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca são 16 clubes divididos em chaves de 8. Quer dizer, o Flamengo vai pegar uma chave que só tem o Fluminense, só vai ter 2 vezes o Fla-Flu. Vai jogar Itaperona, estádio com 5 mil pessoas de capacidade, Caio Martins, que tem 15 mil, sei lá eu, um montão de estádios deficitários, Volta Redonda, que não cabe acho que nem 20 mil pessoas lá dentro. Quer dizer, fazer todo esse investimento em cima do Romário, chamar o marketing, as empresas que investem para disputar um campeonato desse, você acha que tem cabimento? Você acha que vai ter sustentação uma coisa dessa? Mas ele foi contratado para jogar no futebol carioca, não dá para mudar. Se ele tivesse ido para São Paulo, mas vai fracassar, Vanderlei. Que renda que vai dar isso? Mas como é que você pode falar que vai fracassar? Porque se o Zico jogou no futebol carioca, né, e foi sempre um sucesso, Maracanã com 170 mil pessoas, 150 mil pessoas. Mas não tinha tanto Deixa eu concluir, Bacana. Deixa eu concluir só um pouquinho. Então, eu estou falando, só tem um clássico, só vai disputar 2 clássicos. Mas sempre foi dessa forma, não dá para mudar isso. Não, antes jogava o Vasco, Botafogo, Flamengo, Não, para justamente, claro, só para completar isso. Uma pequena diferença. Essa primeira fase
essa primeira fase do campeonato, classifica. essa primeira fase do campeonato é como você está falando. Deixa eu concluir. Depois classifica os outros. Agora, só para acrescentar um dado aí, eu também sou a favor de que tenha marketing, que tenha dinheiro. Tanto que o Botafogo hoje, quando está tudo com a Pepsi, recebeu 3 milhões de dólares e ela não investe nada de jogador. É 3 milhões de dólares para o clube. O que eu acho que seja isso, um investimento para o clube. Vai investir no clube, né? Para investir no clube. Não, o clube vai investir no jogador. Não, quando quiser investir num jogador, não. A Pepsi paga por fora para comprar outro jogador. Sobre a questão do marketing, inclusive, tem várias perguntas, Odemar. Sobre o caso do Kleber e do Flamengo, é uma pequena diferença nisso aí. Em vez do Flamengo, você achar que essa preocupação diminuir, é o contrário. O Flamengo vai ter cada vez mais investimentos. Por quê? Porque o presidente do Flamengo, o nosso querido Kleber Leite, ex-jogador, é um homem de negociar eventos, negociar futebol, negociar promoções. Então, nada melhor do que ter um presidente que faz negócio com o futebol para poder investir mais no clube. Tanto que ele, associado junto com a Trafic, é que fazem a Copa América. A Copa América é deles. As placas do Maracanã é do Kleber Leite. Então, ele é um negociante do futebol. Eu acho que isso vai ajudar muito o Flamengo. Então, não vai, em vez de diminuir, não. O Flamengo vai ter cada vez mais investimento. Agora, é porque o presidente do Flamengo é profissional disso. Tendo um clube desse na mão dele... Portanto, o marketing é sobre essa questão de marketing, empresa, vários telespectadores estão ligando, senhor Vanderlei. É o caso do Valdemar Helena Júnior, o Eduardo Teixeira, que inclusive elogia a sua posição, a sua opinião sobre o futebol empresa. O Lúcio Calderon também, que acha interessante as empresas investirem em futebol. E todos eles gostariam de saber se isto acabaria com os problemas que existem hoje no futebol na parte da cartolagem, se os dirigentes se tornariam mais profissionais com esta privatização do futebol. Eu acho que o dirigente tem que ser profissional. Está precisando do dirigente profissional no clube. Dirigente remunerado, aquele que vai ter responsabilidade. Esse é que está precisando chegar no clube. Não adianta você ter o dirigente amador, aquele que não sabe quanto é que custa nada, porque, vamos colocar a coisa bem clara. Quantos dirigentes, presidentes de clubes, contrataram o jogador de $1 milhão e venderam por 100 mil? Você vai dizer uma porção dele, porque não é o dinheiro dele. Agora, a partir do momento em que ele é assalariado, que ele tem responsabilidade, que se ele não fizer a coisa bem feita, ele perde o emprego, tá certo? A coisa muda de... O Brasil está longe de chegar a esse nível. Empresas estatais brasileiras. Quantos dirigentes diz que venderam por 1 milhão e venderam também, por 1 milhão e 200? E o Brasil está longe de chegar a esse nível? Não. Olha, se você pegar esses 2 últimos anos, mas o São Paulo, na época do São Paulo, que foi o pioneiro aí com essa modernidade aí, com a chegada da TAM, não era a TAM primeira não, era uma outra empresa, só não lembro o nome da empresa. IBF, Deus a tenha. Que começou a fazer esse tipo de investimento e a coisa começou a fluir. E eu acho que nós estamos aí próximo. Quando o Brasil foi campeão do mundo, e eu posso falar isso porque eu fui o treinador de futebol, que não comentou nada sobre seleção brasileira na época, porque eu achava que o Tele, treinadores de peso, qualquer comentário que fizesse, ia ter uma influência muito grande, poderia trazer discussão, e isso não seria benéfico, essa discussão nossa no futebol brasileiro. Então, eu acho que a Copa do Mundo, se o Brasil tirar proveito disso, nós temos tudo para fazer o futebol brasileiro da forma como tem que ser feito e manter todos esses grandes jogadores no Brasil, sem ter necessidade, porque o Brasil hoje, você quer saber, o Brasil hoje já é o país que melhor paga a treinador de futebol. Vanderlei, deixa eu falar com você. O Brasil hoje, nós treinadores de futebol hoje, não temos a necessidade, eu faço questão de falar isso, até me expondo um pouco, tá? Nós hoje não temos necessidade de sair do Brasil para ganhar dinheiro. O Vanderlei, nós podemos ganhar dinheiro no Brasil porque somos reconhecidos profissionalmente. E não só treinador, não. Jogador de futebol também hoje no Brasil não está querendo mais sair do Brasil, porque eles estão, não todos os clubes, as exceções. Sobre essa questão de profissionalização, inclusive o Laércio Pereira de Campinas, interior de São Paulo, pergunta se é importante a formação universitária específica para o treinador de futebol, ou basta ter sido jogador? Não é que seja extremamente necessário. Eu acho que se você puder unir as coisas, é muito importante você ter a sua prática de ter jogado futebol e ter um curso universitário. Claro que você aumenta os seus conhecimentos, fica muito mais fácil para você poder trabalhar, desenvolver um trabalho. Mas não quer dizer que seja necessário ou você ter sido jogador de futebol e ter que ser formado, ou você não ter sido jogador de futebol e trabalhar no futebol. Deixa eu falar com você assunto delicioso, um assunto envolvendo Receita Federal.
No meio do ano passado, eu conversei com você muito sobre isso na Jovem Pan. Você ficou meio assustado e tal, mas como todas as vezes, você respondeu tudo. O Palmeiras caiu um pouco de produção, coincidentemente no momento em que o senhor Osiris, secretário do governo Itamar, que por sinal saiu do cargo, ele estava pegando no pé dos milionários, como você, como os jogadores do Palmeiras, porque o inteligente Renato Gaúcho começou a dizer que ganhava por fora no Atlético Mineiro e tal, então isso chamou a atenção dele e ele começou a fazer um levantamento. Depois alguém pediu para que ele não fizesse isso antes da Copa, porque estava prejudicando a cabeça dos jogadores. E coincidentemente o Palmeiras caiu de produção durante uns 15, 20 dias, na época em que se falava muito disso. Aí eu perguntei a você na Jovem Pan e você respondeu: Vanderlei, é verdade que foram até a Parmalat, estão aí na Parmalat, estão fazendo levantamento a respeito de vocês contratados do Palmeiras e da Parmalat e chegaram até fazer levantamento das suas lojas de automóveis no Rio de Janeiro? O que houve realmente Receita Federal no meio do ano passado, antes da Copa do Mundo, envolvendo Parmalat, Atlético Mineiro, você, etc? Só conversa. Só conversa. Eu acho que a Receita Federal se preocupa com as pessoas realmente que fazem sucesso, ela vai investigar a minha vida, a sua, porque você também é um homem de sucesso, um homem bem-sucedido financeiramente, através da sua rádio, daquilo que você faz. E essas coisas são grandezas da gente. A gente não nasceu da maneira que nós nascemos, nós não vamos crescer, nós temos que crescer. Você é uma pessoa bem-sucedida. Então, você também pode ter problemas com a Receita amanhã pelo seu sucesso, mas como você tem a vida como a minha, né, sossegada, a Receita pode chegar e investigar a minha vida, como vai poder investigar a sua? Porque eu acho que isso tudo é grandeza nas pessoas. Porque não quer dizer que você nasceu pobre que você não possa melhorar a sua condição de vida. Você tem que procurar melhorar a sua condição de vida. Eu melhorei a minha, mas a minha vida está aberta para a Receita chegar como estava naquele momento. Mas houve investigação como a mesmo, sua também, eu tenho específica? certeza que vai estar aberta para a Receita poder investigar Olha, a sua. Porque eles têm tudo lá, né? é o crescimento de cada um. Isso é inerente a nós, que estamos aí crescendo. Mas mexeu Nós com a cabeça dos seus Não, jogadores? como não deve esse ter noticiário? mexido com a sua. Se a Receita for na sua, não vai mexer, porque nós estamos preparados para isso. Agora, Vanderlei, Vanderlei, Só trocando de lado. Vanderlei, a respeito desse aspecto do fisco, o problema é o seguinte, o Flamengo deve 25 milhões de cruzeiros na praça. 80% Cruzeiro não, reais. Reais, isso. Pior ainda, né? Deve muito mais. Quer dizer, a intervenção foi até para prejudicar o Flamengo. Deve quem tem prestígio, rapaz. tudo Tudo bem. não deve. Só que o Flamengo, desses 25 milhões, 80% se referem a dívidas previdenciárias e fisco, imposto de renda. Agora, o Kleber Leite fala, não, a gente vai lá no governo e equaciona a dívida, isso é fácil, tal, o resto 20% é de serviço, a gente toca, tal. Mas você acha que está certo isso? O Flamengo deve para o imposto de renda e para a Previdência Social, que nós temos um país de miseráveis, que depende do salário mínimo, quer dizer, prejudicar esse povo por causa de uma dívida do Flamengo, por melhor que seja o Flamengo, por melhores que sejam as intenções desse grande mecenas do futebol que é o Kleber Leite? Ninguém, né, tem que dever a ninguém. Todo mundo deve, mas só que não é só o Flamengo. Todos os clubes do Brasil devem. Sim, mas... Todos eles, eu acho que todos sempre nós... deveram. Sempre deveram. Agora não vamos dar calote na Previdência. Não, mas eu estou falando, eu acho que não tem que dar calote nenhum, mas todos os clubes do Brasil devem. Todos eles, sem exceção. Mas vamos pagar. Aí uma pequena diferença. O Flamengo faz muito pelo futebol, faz muito pelo esporte, faz muito pelo povão, que tem alegria com o Flamengo. E uma porção de político aí que não faz nada e rouba todo mundo. Mas essa daí é outra questão, Demário. Um erro não justifica um minuto, só um minuto. Não, nada Como nós disso. estamos chegando mais para a parte final do programa. O Demário, por favor. O clube tem mais condições de pagar do que esse político que fica com o dinheiro dos outros. Vanderlei. Só um minuto. O Melquiades tem uma pergunta para Só dar uma fazer, por quebrada, favor. está ficando um pouco repetitivo. O Tele foi um jogador moderno, foi um técnico moderno. Zagallo foi um jogador moderno, foi um técnico moderno. Você é um técnico moderno. E muita gente tem curiosidade de saber como você foi como jogador. Eu, por exemplo, não vi. Não vou perguntar ainda para o Demário, não. Você era um jogador moderno? Eu me lembro que você era reserva do Rodrigues Neto. Vou te dizer uma frase que, por buscar essa modernidade, né? E buscar, tá sempre me aprimorar. O Coutinho, na época, dizia que eu era o atleta que melhor fazia um overlap na época. O Odemar deve saber disso. Que usava isso, inclusive, nas preleções dele. Na época que eu estava no Flamengo com o Coutinho. E eu tinha uma ultrapassagem muito boa. Mas eu era um bom jogador de futebol. Até de um nível muito bom. Mas me machucava muito e na época que eu joguei no Flamengo, eu substituí o Paulo Henrique junto com o Rodrigues Neto. O Rodrigues Neto é um excelente jogador. Depois veio o Júnior, aí não teve mais espaço. Ô, Vanderlei, ontem no Cartão Verde, a gente perguntou para o Valdir Espinosa se ele jogaria no time dele hoje. Ele também, ex-lateral, e ele disse que sim. Você jogaria no seu time hoje? Jogaria.
Com certeza jogaria. Vanderlei, Nós estamos Tinha aqui potencial para jogar hoje. Nós estamos quase concluindo os 90 minutos desse jogo e não passamos por um ponto que eu considero importante na sua carreira, que é essa aplicação da neurolinguística, porque o senhor revolucionou em algumas partes do futebol, trazendo um software, informática para dentro do vestiário e também a neurolinguística. Como é que isso funciona na conversa com os jogadores? Vanderlei, fala sobre estatísticas também. Você é um dos técnicos que usa muito números. Isso aí é importante. Eu acho que eu leio bastante sobre neurolinguística e procuro aplicar nos jogadores. Mas é um outro trabalho que pertence mais a nível de grupo, aquilo que você usa a nível de grupo, né? Eu faço muito esse trabalho. Tá? E tinha uma Suzy Fleurinho, uma psicóloga amiga minha que trabalha com neurolinguística, inclusive numa empresa de aviação, e nós conversávamos bastante a respeito disso, para como é que nós íamos colocar. A neurolinguística é aquilo que você fala, de um limão você faz uma limonada. Então você tem que fazer como é que você passa isso para o atleta poder, né, frases importantes, coisas importantes que você faz com que o atleta se sinta forte para ir buscar o seu resultado. Então, uma série de coisas, mas é um trabalho mais... Por exemplo, a nível de grupo. É um exemplo mais prático e como o atleta recebe essa conversa? Recebe muito bem. O atleta recebe muito bem porque é motivante, é estimulante. Ele se E a questão estimula para matemática, jogar. Vanderlei? Oi? E a questão matemática, estatística? A estatística Vocês é compraram, fundamental. números Por exemplo, nós Datafolha. trabalhávamos com a Datafolha, né? Exato. Ela é muito importante porque ela te dá subsídios, né, para você poder desenvolver com o atleta. Por exemplo, o São Paulo, né? Na época que o São Paulo, todo mundo falava de São Paulo era o clube que mais fazia falta no futebol brasileiro. Nós tínhamos essa estatística. Futebol brasileiro, o São Paulo é o clube que mais fazia falta. Por exemplo, você perder a bola no teu campo de jogo, numa saída de bola, o adversário está muito mais próximo do teu gol. Então, se num jogo você começava a errar muito na saída de bola, você via através dos dados que você precisava melhorar a tua saída de bola. Na prática. Então, o Mazinho no caso, o Mazinho que jogou no Palmeiras, e o Zinho era o termômetro da minha equipe, através de passes errados. No dia que eles erravam muito passe, eu sabia que a equipe não estava jogando bem, porque eles eram jogadores que tinham um percentual de passe fantástico. O Mazinho errava 3, 4 passes por jogo. Chegou a criar uma jogada especial a partir dos números? Não dava para fazer isso. Vanderlei, Jogada especial não dá. E uma expressão especial algum jogador? O número é só para você ver, por exemplo, o atleta está errando muito passe. Você vai trabalhar a parte de passe do atleta. Tá? O atleta está desarmando mal, o back está desarmando, está perdendo muita jogada de desarme. Ele está sabendo que precisa trabalhar. Só isso. Mas para montar a jogada me não dá. uma coisa. Eu vi outro dia uma estatística em relação ao Dunga na Copa de 94, mostrando que o Dunga foi o jogador de maior acerto de número de passes à seleção brasileira, o que é aparentemente surpreendente para quem não gosta do Dunga. Né? Agora, aí me ocorre uma dúvida. Se essa estatística é fria, como em regra são as estatísticas, ela não vai te revelar que passes foram esses, se foram passes laterais ou se foram passes, quer dizer, é a diferença entre a eficácia e a eficiência. Como é que você mede isso? Olha, o Dunga, se você pegar, não é o passe lateral, não. Se você ver as jogadas do Dunga, foram jogadas de gol. Tá? Por isso o pessoal fala do Dunga, né? O Dunga é um jogador que eu nunca entrei no mérito, porque achava que ia polemizar muito, né? Eu não queria polemizar nada. Mas o Dunga era um jogador importantíssimo para a seleção brasileira, porque além do desarme, era um jogador que iniciava toda a jogada de contra-ataque. Só complementando, e quando o adversário estava no seu campo todo fechado, ele deslumbrava uma jogada de uma enfiada de bola, de trivela, um passe mais longo na curva. Então o jogador, aí vem aquilo que eu estou falando da modernidade. O Dunga hoje é um jogador moderno, é um jogador que participa da parte defensiva e que vai à frente e desenvolve, que o Palmeiras tinha isso com o Mazinho e com o César Sampaio. Quantos jogos você viu o César Sampaio decidir? Por quê? Porque hoje, quando você ataca o adversário se protege todo, é pelo lado do campo, é pelo meio do campo, congestiona. O Dunga então, é você técnico, tem Vanderlei? muito técnico, extremamente técnico. É um jogador de um percentual de acerto dentro do jogo muito grande. Então, você inicia a jogada por onde? São os teus dois volantes. Se você tiver aquele jogador que não tem criatividade, que a bola sai, que ele pega do ladinho aqui, dá pro outro aqui do lado, você não consegue jogar. Eu estaria cometendo uma heresia se eu dissesse que a Copa não foi a Copa do Romário, foi a Copa do Dunga? Olha, eu acho que o Romário foi importantíssimo, ganhou, fez os gols, mas o Dunga foi fundamental para que, sabe, no equilíbrio da equipe, né, entre poder ofensivo e defensivo. Conteste a matemática, Juca. O Romário fez só 80%. Só uma outra que Milton Neves, Aldemar, eu gostaria de pedir licença, porque o nosso tempo está terminando e esse jogo não tem prorrogação. Só dizer o seguinte, só que você de fato, eu acho que você está perto da seleção. Inclusive, você está perto da seleção porque você é do Rio. Aldemar, muito obrigado. obrigado. Chegar na seleção é fácil. Muito obrigado. Nós estamos com o tempo praticamente encerrado, Vanderlei. E você falava do Dunga. O Dunga vai para o Flamengo?
Em junho, se Deus quiser. Só gostaria de que na hora das perguntas, né? Que o Milton, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, conversamos, discutimos diversas vezes. Milton Neves, Milton Neves. Que eu mandei ele descer lá da cabine, é porque eu queria ele mais próximo de mim. Eu não vou estar. Vanderlei Luxemburgo. É para você chegar mais próximo de mim. Vanderlei Luxemburgo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Roda Viva e também lhe desejar boa sorte nessa tarefa junto ao Flamengo, que você consiga realmente o êxito e quem sabe chegar até a seleção brasileira, que eu sei que também é um desejo seu. Agradecer a presença de todos os jornalistas e dos vários telespectadores que nos ligaram fazendo inúmeras perguntas. Muito obrigado, o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Uma boa noite e uma boa semana para você.